André Jesus 20, Marcelinho 21 e Lucas Marques 22. Perfeito, vamos no apito. Quem vai apitar, Catarino? O árbitro é Candango. Maguelson Lima Barbosa apita o jogo. Ele vai ser auxiliado pelo Lei Souza Silva, também do Distrito Federal, pelo Wagner Júnior Bonfim, que vem do Paraná. Quarto árbitro é o paulista Pablo Rodrigo Soares de Oliveira. E no VAR estará o carioca Carlos Eduardo Nunes Braga. Olha, na escalação do Tombense, Bruno Silva volante, teve 3 passagens pela Ponte, jogou 2013, 2014, 2015. 2013 jogou, foi embora. Voltou 2014, jogou, foi embora. Jogou 2015, foi embora. Ele tem 37 anos. E o Fernandão jogou no Guarani. Fernandão jogou no Guarani em 2011, veio do Democrata de Governador Valadares. Ele fez o primeiro gol dele no brinco contra o Sport, foi 1-1 brasileiro da Série B, 2011. Guarani 1, Sport 1, ele fez o primeiro gol dele. Aí Fernandão marcou o segundo gol em Salvador. Guarani ganhou do Vitória 1-0 lá. Vitória 0, Guarani 1, no dia 3 de junho de 2011, gol de Fernandão. Aí no Brinco teve um jogo contra o Americana. Em 2011 tinha um time chamado Americana, que era o Guaratinguetá. O Guaratinguetá saiu de Guaratinguetá, foi para Americana, mudou de cidade e mudou de nome. Inclusive o Fumagalli jogava no Americana. E no Brinco, o Guarani perdeu de 2-1 e o Fernandão, ele fez um gol e perdeu um pênalti nesse jogo. 2 de agosto de 2011, no Brinco contra o São Caetano, 1-0 Guarani. Gol de Fernandão. E no dia 20 de agosto de 2011, o Guarani jogou aonde? Em Araraquara. Aqui é o seguinte, teve o derby 2011, majestoso, por 2-0, teve muita briga, confusão. Ponte e Guarani perderam 5 mandos. E os 5 jogos da Ponte e do Guarani foram em Araraquara. Ponte e Guarani jogavam em Araraquara quando o mando pertencia por 5 vezes. E lá teve um jogo Guarani e Salgueiro. E foi 1-1, o Fernandão fez o gol. E aí então, o Palmeiras se interessou por o Fernandão, se encantou por Fernandão, pelos 5 gols que ele marcou. E aí o Palmeiras contratou o Fernandão. Sabe quem que era o técnico do Palmeiras? Felipão. Felipão mandou contratar o Fernandão. Um rápido intervalo. Depois o Tigrão e o CH comentam o Bugre já escalado, 14h56. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Concentração. Edu Pinheiro. Ô Catarino, o ouvinte final 0371 pergunta por Alvarinho, não tá no banco, hein? O argentino Ivan Alvarinho
não está no banco, será que está machucado? Ivan Alvarinho. Vamos capturar a informação aqui. Então, Alvarinho no banco. Muito obrigado aí, o final 0371. Tigrão, vamos comentar, você e CH. Guarani escalado, Douglas Borges no gol porque pegou horário suspenso. Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike. O primeiro volante, quem que é, Tigrão? É Lucas Araújo ou Matheus Bueno? Aliás, Araújo. Araújo. Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruninho, que voltando aí, o Regis vai para o banco, Bruno José, Derek e João Vitor. Então no banco está o Regis, está o Isaac, está o Bruno Mendes com a camisa 100, completando 100 jogos na partida anterior. Tem o goleiro reserva, o Álvaro, tem Ian Henrique, tem o Valberg, Kaique Silva, lateral esquerdo, Bernardo, o Ederson e alguns atacantes aqui, Gustavo França, Iago Teles, tem aqui o Pablo Tomás. Oi, Tigrão, bunker escalado. É, tudo rigorosamente dentro da previsão, né? Não tem o Pegorari, vem o Lucas Borges, o Douglas, perdão, Borges. Não tem o Matheus, o Barbosa, tem o Bueno, não tem o Barbosa. A gente previa aí, não tinha muito para que mudar, o Loser vem fazendo isso sistematicamente. Não tendo o Matheus Barbosa, ele usa o Lucas. Não tendo o Matheus Bueno, ele usa o Lucas. Não tem hoje o Matheus Barbosa e a previsão nossa era de que realmente ele viesse com o Lucas Araújo, que aliás dá conta do recado, ele alterna às vezes. Você vai perceber aí, você é muito bom observador de futebol, você vai perceber que em alguns momentos o Lucas Araújo sai um pouco mais do que o Matheus Bueno. Mas, assim, caracteristicamente, o Lucas Araújo é primeiro, predominantemente no jogo, o primeiro volante, e o Matheus Bueno é o segundo, né? E nas demais posições, tudo dentro do esperado. Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos, Mike na defesa. O meio-campo com essa alteração, mais o Bueno e o Bruninho, que está voltando hoje, é um cara muito importante. Bruno José, que para mim é o melhor jogador do elenco hoje, e isso é dinâmico, daqui a pouco nós podemos dizer que é o Regis, mas hoje é o Bruno José, daqui a pouco nós podemos dizer que é o Matheus Bueno, daqui a pouco nós podemos dizer que é o Lucão, ou que é o Bruninho. Nesse momento, o Bruno José, para mim, é o jogador que desequilibra a favor do Guarani. O Derek, que está... claro, muito melhor condicionado, ficou um tempo parado, teve uma semana cheia aí de treinamento e deve estar voando. E o João Vitor, que é esse cara que jogou lá pelo Ituano, jogou pela Caldense, jogou pela Portuguesa e teve na Ponte. Mas na Ponte nem no banco ele ficou nenhuma vez. E é hoje um atacante sensacional, né? Isso são os gênios da bola, né? João Vitor, um atacante insinuante, rápido, faz gols, dá assistências, parte para 1 contra 1 sem medo de ser feliz, é um cara muito importante. Então tá bem escalado o Guarani, com grandes possibilidades de ganhar o jogo, e muito favorito. E o Egídio, que você vê aí no Tombense, é aquele mesmo. Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro e daí para frente, né? E eu olho aqui pro banco, né, da equipe do Tombense e vejo alguns jogadores experientes, né, que estão aí esperando uma oportunidade e tal. O Fernandão você já falou, e o malvado aí, né, como fala aquele outro, né, não é o bom, né, na briga de galo, né, você falou que você queria o bom, eu pus o bonzinho, perdeu, porque o marvado é o outro. O marvado desse time do Tombense é o 10, e claro que o Loser sabe disso, está cansado de saber. Esses caras hoje são muito profissionais, eles têm 15, 16 assessores, analistas de desempenho. Não adianta o Tigrão ficar aqui, Loser, fica ligado aí, hein? Cuidado com o 10, ele é canhoto, chuta de fora, é um cara que tem muita habilidade. Pô, já tá sabendo desde antes da tabela ser elaborada, que o Matheus Friso é um cara que mete gol, marcou gol contra o Guarani no empate 1-1 lá em Tombos, no primeiro turno. É um cara que vira a bola, não é veloz, ele não tem muita mobilidade, mas ele é o motorzinho de transição, digamos assim, meio campo-ataque desse time do Tombense, né? Bruno Silva, você sabe quem é, né, Edu? Sim. É aquele mesmo. É aquele mesmo. Tá com 114 anos. O Bruno Silva disse aqui, Tigrão, ele veio para a Ponte em 2013. Terminou o Paulista, ele foi embora. Quando foi 2014, voltou para a Ponte.
disputou Paulista, foi embora. 2015, voltou para a Ponte, disputou Paulista e foi embora. E nas 3 edições disputou o Campeonato Brasileiro. E teve um derby no Brinco, 2013, o derby de Ramires. A Ponte venceu por 3-1, foi quando estava o William Batoré fez 1-0, o Fumagara empatou, aí veio o segundo tempo e entrou o Ramires, o peruano, fez a estreia do Corinthians, cobrou uma falta no gol do placar, o Emerson era o goleiro do Guarani, a intenção era cruzar, ganhou o trefeito, entrou e o Emerson, inclusive, rescindiu o contrato por causa desse gol que ele sofreu. E o terceiro gol foi do Bruno Silva. Esse volante aí que a gente está falando, do Tombense, foi exatamente no dia que, infelizmente, aconteceu aquele incêndio na Boate Kiss, lá no Sul. Isso. Foi naquela madrugada, foi aquele derby de janeiro de 2013, Tigrão. Isso, eu me lembro. Inclusive, esse derby foi num sábado. E sábado que a boate estava cheia lá, mais de 240 mortos, uma das maiores tragédias, né, que a gente tem registro no Brasil, mortes tristes por asfixia, por queimadura, uma coisa horrorosa. E você sabe o que eu fiz no domingo ou não? Domingo posterior ao jogo, toda a mídia falando do incêndio lá na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nesse domingo de manhã, posterior ao derby, que foi à tarde, a Ponte ganhou de 3-1, você pode pegar a escalação aí, você tem ela na mão. Você sabe o que é que eu fiz ou não? Não. O senhor Carlos Batista inventou um programa especial do derby domingo de manhã, 9 da manhã, ao vivo. E o Tigrão tava com os olhos abertos e um fechado, você já imaginou, né? Domingo de manhã. E me coube a honraria, me foi dada a missão de ser um dublê de comentarista do programa e de motorista da equipe. Não tinha Gilberto Suff, com essa estrutura toda de hoje, de rádio BBC, não tinha não. Era no pau da goiaba, era na Bandeirante já, né? Lógico, muito tempo de Bandeirante. Eu fui buscar Cicinho no Moisés Lucarelli. Pode ver aí que o Cicinho foi o lateral direito. E aí Batista falou, Tigrão, você consegue chegar amanhã às 9? Falei, Batista, você tá querendo me arrebentar no meio? Domingo, pô. Pô, vou precisar de você, tem um programa especial. Mas antes, você tem que pegar o Cicinho, 8h30 lá no Moisés. E chego eu lá para pegar Cicinho. Já peguei Toninho Cerezo, Rivaldo. Nossa, que eu já fui de motorista de jogador, é uma grandeza. Mas tudo pelo social. Aí fui lá e peguei o Cicinho e fomos para Bandeirantes. Saí exatamente onde você está, mas teve um programa ao vivo. E eu fui conversando com o Cicinho a respeito da tragédia lá de Santa Maria. Cicinho é de Belém, viu, Edu? É paraense. Cicinho que está no Bahia, na primeira divisão, agora disputando Série A. Aí foi batendo papo e o Cicinho só falava da tragédia. Mas, Tigrão, como que pegou fogo? Como que não tinha saída de emergência? Nossa, que tragédia, eu tô abalado. Falei, Cicinho, é Brasil, velho. É Brasil. O dinheiro manda, tinha que faturar bastante, tinha que pôr muita gente pra dentro. Bom, enfim, aí deu no que deu, tá na justiça até hoje esse caso, mas eu me lembro que fui buscar Cicinho de chofer, né? Levei o Cicinho para Bandeirantes e depois levei o Cicinho embora e o Cicinho me contando das peripécias dele também, além de falar do incêndio, de infância, como um sonhador, como um menino que sonhava ser jogador de futebol profissional lá em Belém, na capital do Pará. Histórias que você não sabia, Edu. E não tá no Google também. Não tá no Google. Acontece que só fico preso aqui no estúdio, né? Agora você, CH, Batista, o que vocês têm de história? Quando o pessoal vê, por exemplo, o CH na televisão, não sabe o que tem de bastidores, que histórias. CH, para falar nisso, vamos comentar, hein? Guarani escalado com Douglas Borges, Diogo Matheus, Lucão Alan Santos e Mike, Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruninho, Regis retorna ao banco, Bruno José, Derek e João Vitor. Durante a semana, vocês não comentaram aqui, CH, que o atacante não seria aí o Bruno Mendes? Parece que eu vi isso, eu tô ficando louco, hein, CH? Era o Bruno Mendes. Não, louco você não fica nunca. Talvez tenha ouvido algo distorcido. Louco você não fica jamais. Porque você... Não falamos em nenhum momento nenhum isso. Momento, Derek... Não, nenhum momento. Lelé o Derek da Cuca, talvez. Talvez Lelé da Cuca. Isso louco sim. Nunca.
Isso sim. O Derek está confirmado, meio-campo não tem nenhum tipo de novidade, absolutamente é o mesmo time que estava. É a substituição que ele tem feito, né, Edu, normalmente, quando ou falta o Bueno ou falta o Barbosa. É o Araújo o primeiro a ser chamado. Não tem muito segredo, não. Resta saber como é que esse time vai se portar logo no início do jogo. Normalmente, nos jogos do Brinco, o Guarani sai abafando para tentar fazer o resultado ainda no primeiro tempo. Só que do outro lado tem um time que tem que ser respeitado, é um time experiente, tem Bruno Silva, Egídio, Fernandão, Friso, Felipe Garcia, que foi goleiro do Santos em outros tempos. É um time muito experiente, merece todo o respeito. Mas está escalado dentro dos conformes e mesmo aquilo que a gente já previa, a escalação confirmada, o Guarani é o favorito, Edu. Perfeito, agora eu quero saber o seguinte, deixa eu só dar uma passadinha no Brinco com o Vladimir Catarino, tá tendo um show lá, como é o nome do artista aí, meu querido Catarino? É o Sam. Sam era vocalista do grupo Sambô, né, um grupo de muita qualidade, o Sam que inclusive atuou nas categorias de base por um tempo aqui do próprio Guarani, né? Ele que é de Campinas, hoje não mora mais, mora em São Paulo, então há pouco ele fez o show dele já terminou, agora é som do DJ aqui, e ao som do DJ fazem aquecimento tanto o time do Guarani quanto o time do Tombense. Muito moderno pra minha cabeça, mas parabéns à direção do Guarani aí, fazendo uma coisa moderna, diferente, né, Vladimir? Colocar uma musiquinha. Até porque, né, Edu, desculpa, a diretoria do Guarani sempre pede pro torcedor chegar mais cedo para evitar tumulto, filas, né, problema na entrada. Então, nada melhor do que o torcedor vir mais cedo e ter uma distração, ter um show, né? Então o Guarani tem acertado aí nesse quesito e também traz os mais jovens, né? A garotada une dois prazeres, a música e também o futebol, né, Edu? E o seu Sam, ele cantou da onde? Ele cantou do meio do gramado, o seu Sam? É, atrás do gol de entrada, viu, Edu? Atrás do gol de entrada foi montado um palco, aliás, um palco sem cobertura, rapaz. Ele teve que usar um chapeuzinho verde aqui para se proteger. E agora, o Batista me alerta aqui, o Guns N' Roses está tocando aqui, lógico não a banda, né? Mas a música dele, o som dele, sendo tocado aqui no gramado do Brinco. Música de qualidade, hein, Edu? Nossa. Você quer uma avaliação do Tigrão, do Sam, na base do Guarani? Eu me lembro dele. Como assim, Tigrão? Vou fazer então a avaliação do Sam jogando pelo Guarani. Nossa, sensacional. Um grande cantor. Um grande cantor, tá certo. Pra falar nisso, Tigrão, você sabe que ontem eu tava vendo na TV Jane Erondi. Nossa, faz 49 anos, Tigrão. ICH. Não se vá. O cara faz 49 anos que esse casal canta isso. Olha o trechinho, a nossa discoteca, olha lá. E ele não pode errar, ele só faz isso, quer ver lá? Não se vá. Ele faz 49 anos que ele canta, ele só faz isso. Não se vá. Já foi duas, hein? Já foi duas. Deixa eu ouvir aqui. Pera aí, Tigrão, ó. Não se vá. É a terceira, não se vá. Terceira que ele fala, não se vá. Não pode errar. Ele só faz isso. 49 anos. Tá aí a Jane. Vai, Erondi. Não de se novo. Vá. 4. Não se vá. Ele só faz isso. Não se vá. Ele conseguiu decorar, pô. Ele só conseguiu decorar, não se vá. Aí deram uma chance pra ele. Aí sorta a voz. Olha lá, vamos lá, Erondi. Não me abandone, por favor. Pois sem você vou ficar louco. Faz 53 anos que eles estão casados. 53. E canta todo dia isso. Não se vá. Não. E não pode errar. Obrigado pela sua discoteca. Muito obrigado. Dois pro céu sem escala. Não, sensacional. Espetacular. Agora fala uma coisa pra mim, CH. Você me ouve, CH, como sempre, né, CH? Por gentileza, uma opinião sua. Hoje sem pegorário, ok? Douglas Borges vai pro gol. Teve um jogo, que jogo que foi, CH? Contra o Avaí. Você lembra aquele jogo contra o Avaí, CH? Sim, me lembro. Comecinho de jogo lá em Floripa, na ressacada. O menino Douglas Borges, goleiro, teve uma infelicidade, saiu errado com os pés e aí o Avaí fez 1-0. O Guarani virou 2-1. Então a pergunta é o seguinte, com o Pegorari tem aquela jogada com os pés, toque-toque, que eu particularmente eu não gosto. E você com muita propriedade diz, mas Edu, tá dando certo. Ele faz aquela jogada, é aquele certo, CH, que você faz assim, olha, aquele perigo dentro da área, vai tocando. É o certo que você toda hora pensa, olha, se errar,
você fica apreensivo. Então a pergunta é, como que fica com o Douglas Borges? O que você acha? O Guarani insiste no toque-toque ou vai ter uma postura diferente, hein, CH? Depende muito da marcação que o Tombense exercer no jogo. A expectativa, tudo antes da bola rolar, é que o Guarani faça o resultado ainda no primeiro tempo. E o que vai acontecer se isso ocorrer? E eu acredito que tem grande chance de fazer isso. O Tombense não vai ficar esperando lá atrás. O que vai acontecer com a marcação? Vai adiantar. Aí o Pegorari faz muita falta. Então, enquanto o Tombense, no início do jogo, estiver marcando meia pressão ou do meio campo para trás, sem nenhum tipo de problema. Estou falando no jogo, fazendo exatamente o raciocínio da sua pergunta. Então, onde que o Pegorari pode fazer falta? Quando o Tombense avançar a marcação. Se isso não acontecer, embaixo dos paus, pelo menos naquela partida, ele foi mal com os pés, mas embaixo dos paus ele deu conta do recado. Eu também estou parafraseando aqui o próprio Gleger, que disse exatamente isso, e ele tem razão. E, tecnicamente, o goleiro, o Douglas, também não foi muito exigido, nós não assistimos muito ele, mas é um goleiro que, ok, dá conta do recado, sem problema. Agora, se precisar jogar com os pés, aí é mais complicado. Quero dizer também, Edu, que eu concordo com você. Eu não gosto muito desse negócio de sair com os pés, o goleiro trabalhando com os pés. Mas no time do Humberto está sendo praticado e, por enquanto, com o Pegorari está dando certo. Não, é moda, né? Pegou moda, é uma febre do pé e depois o goleiro que faz isso vale mais, né? Então, o Pegorari entrando na onda para se valorizar. Um grande abraço a Paulo Covizzi, é de Toronto, Canadá. Ô, Paulo, muito obrigado. Deus lhe pague, sensacional. Deixa eu ver aqui. E tem aqui, e o Amoroso queria ter um cadete igual ao do Tigrão, mais um que ele pegou para levar para os estúdios, é o Rogério, final 43-40. Meus amigos, a fera já está pronta, já está na cabine Bandeirantes, está todo preparado, hoje ele deixa a TV para aqui na Rádio Bandeirantes narrar uma partida importantíssima. Guarani pode ser primeiro, pode ser segundo, pode ser terceiro, quarto, quinto, sexto. Se acontecer o pior, evidentemente, mas tudo pode acontecer. Fique ligado na Bandeirantes, porque vai começar aqui a nossa grande transmissão esportiva. Um grande abraço, muito obrigado, fique com a gente. Aí depois do jogo tem aquela promoção da Uesco, hein? Uma furadeira da Uesco. Tem que ir no YouTube. Aqui vai ter o número do WhatsApp e uma senha. Número do WhatsApp e a senha. E para esse número, você manda essa senha, seu nome completo, o seu CPF, pronto. É uma vez só. Você manda 2, 10, 20, não vale, é só uma. O sistema só cadastra um CPF. E aí sai o sorteio e a gente no apito final é feito pelo site O Sorteador. E aí sai o ganhador. Tigrão, você finaliza o Concentração, Tigrão. Já finalizei, já falei demais. Só queria te pedir um favor. Sim. Pra você tocar Jane Erondi mais que... Jane Erondi. Só mais 15 segundos. 15 segundos. A nossa discoteca pegando aqui. Gabriel Ribeiro, sensacional, hein? Não se vá. Olha lá. 49 anos que eles cantam Não Se Vá. Espetáculo. Não pode errar. Jane Erondi. Deixa eu colocar. Pega a agulha. Coloca no comecinho. Faça o Gabriel Ribeiro. Deixa eu pegar a agulha aqui. Voltar. Inicial. O LP. Voltando. Atenção. Nossa senhora. Não se vá. Olha lá, é a primeira. Ele não erra. Ele não pode errar. Ele só faz isso. Erondi. Essa é a Jane, evidente. Ela. Vamos pra segunda. Atenção, hein? É a segunda. E ela, com todo o ímpeto, ele se apresenta no Brasil inteiro. Todo dia canta isso aí. E tá firme. Olha lá ele. A terceira. Vamos lá. Não se vá. Não erra. É isso aí. Ele só faz esse serviço. Não arruma outra coisa pra Erondi. Né, Erondi? Vai, vamos ver. Não vai errar, hein? Não vai errar. Olha lá, é a quarta. Tá espetacular. E com essa música romântica do cancioneiro brasileiro, estamos encerrando o Concentração Bandeirantes. Vem o Batistão com Guarani Tombense e até já. Não me abandone, por favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando.
aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. A bola rola daqui a pouco, partida marcada para as 3h45. Guarani Tombense, Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Guarani daqui a pouco enfrenta a equipe do Tombense. Você vai acompanhar aqui no AM 1170 da Rádio Bandeirantes e também em FM 85.7 para a região de Campinas, para Ribeirão Preto, FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Guarani Tombense Série B do Campeonato Brasileiro. Bola rolando daqui a pouco e a Bandeirantes transmite para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras dos padrões do esporte, pronto para a partida. Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Já já a bola rola. Guarani e Tombense vão correr atrás da bola. Partida marcada para as 15h45 aqui no gramado do Estádio Brinco de Ouro. Calor forte na cidade de Campinas. Um sol para cada um. Realmente o calor intenso pode atrapalhar a movimentação, o aspecto físico da partida. Neste momento estamos com 32 graus, mas a sensação térmica no estádio lá no gramado com certeza será para cima de 35 graus. Claro que isso deteriora a parte física, mas esperamos um grande jogo e que o Guarani possa conquistar o resultado positivo. É a luta para permanecer no G4. Guarani que hoje tem a oportunidade de... É o último jogo na sequência de 4 partidas contra times da zona de rebaixamento, a parte de baixo da tabela. 3 jogos até agora, 2 vitórias e 1 empate. E hoje pega a equipe do Tombense. E a partir de agora, as vozes que farão uma grande jornada esportiva para você. Informações do Guarani, repórter Bandeirantes Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, uma ótima tarde para você, boa tarde para amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor bugrino. Guarani quer chegar à liderança da Série B, pode acontecer isso dependendo dos resultados, mas principalmente quer se manter no G4 desta Série B. Para isso, tem que vencer o Tombense. Hoje o time do técnico Humberto Louser com 2 desfalques. O Pegorari goleiro e também o volante Matheus Barbosa, ambos suspensos com 3 cartões amarelos. Douglas Borges e Lucas Araújo são os substitutos. E o Tombense, Vladimir? Tem de vitória na última rodada, bateu o ABC 3-0. Aliás, fazia tempo que o Tombense não vencia na competição. Ainda continua na zona do rebaixamento, mas acredita que pode sair. Para isso, tem que conquistar pontos também fora de casa. O técnico Moacir Júnior confia mais uma vez no bom retrospecto nas últimas partidas que a equipe fez jogando fora de Murié. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um grande abraço pra você, boa tarde. Um grande abraço pro amigo ouvinte da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Jogo importantíssimo. Guarani foi o primeiro a abrir a rodada, né, anterior. E aí chegou a segunda colocação
Aí vem todo mundo jogando, e nessa rodada o Guarani é praticamente um dos últimos a jogar. E tá na quinta, mas todo mundo já jogou 28 vezes. Fora o Novo Horizontino e o Vitória. E o Guarani 27. Então tem tudo para se manter no G4 no fechamento da rodada. Tem tudo para ganhar o jogo, tem mais time, vai ter um grande público. Agora, tem que calçar as sandálias da humildade e não cometer um erro de planejamento que costuma dar chabu. O que é esse erro de planejamento que dá chabu? Não, porque se ganhar de mais de 2 gols de diferença e o Vitória não ganhar, aí o Guarani é líder. Meio a 0 hoje é um grande resultado. Se puder golear, ótimo, mas não entre pensando em saldo de gols. Entre pensando em ganhar o jogo, porque vai ser difícil. O Guarani é favorito, tem mais time, mas do outro lado tem um time desesperado, de jogadores experientes, de atletas, mas acima de tudo homens, que também querem dar uma satisfação e querem tirar o time da dramática posição de tabela de rebaixamento, de grupo, de zona de rebaixamento. Então, esqueçam esse negócio de saldo de gols. 0-0 é um grande resultado. Batista. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Concentração, intensidade, mobilização. Esse jogo contra o Tombense é um jogo perigoso, só que se o Guarani jogar futebol, torna o jogo não fácil, mas tranquilo para ser vencido. Depende mais do Guarani do que propriamente do jogo. Se tudo correr dentro da normalidade, do que o Guarani tem aplicado dentro de campo, com a sua organização, conjunto e confiança, ganha o jogo. Segredo da partida, meio campo. Espero que Lucas Araújo entre bem no meio-campo bugrino, Batista. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Sim, um grande abraço. Muito obrigado, Batista. Um abraço a todos que nos acompanham. Brasileiro da Série B, tudo começou essa rodada na quinta-feira. Londrina 2, Ituano 2. Na sexta-feira, Vila Nova 1.1 e APC 0. Sport 1, gol do Diego Souza no finalzinho, reestreando Diego Souza no Sport. O Sport vence depois de 5 jogos. Ontem, Criciúma 2, Mirassol 1, gol da vitória, Rodrigo a 50 do segundo tempo. Ribeirão, Botafogo 1, Atlético de Goiás 0. No Castelão, depois de 8 empates, o Sampaio venceu. Sampaio 2, Chapecoense 0. E tivemos em Caxias, Juventude 3, CRB 1. Teremos hoje 18 horas Vitória e Avaí e amanhã termina 21 horas com Novo Horizontino e Ceará. Guarani nesse momento é o quinto colocado porque os outros venceram. O Guarani estava no G4, mas os outros venceram. Por enquanto o quinto colocado, a Ponte nesse momento 14ª com 33 pontos. Brasileirão, o destaque hoje, aliás hoje não tem, né? Hoje não tem porque tem a final da Copa do Brasil. Ontem Vasco 4, Fluminense 2, grande vitória do Vascão no Engenhão. E na Arena MRV em BH, Atlético Mineiro desbanca o líder. Galo 1, Botafogo 0, gol do Paulinho a 35 do segundo tempo. E 16 horas a bola vai rolar na finalíssima Copa do Brasil, Maracanã, Flamengo e São Paulo. Domingo que vem o jogo da volta vai ser no Morumbi. E parabéns aí ao Ferroviário do Ceará. Terminou ontem o Brasileiro da Série D de dado. Lá em Fortaleza, Ferroviário 2, Ferroviária de Araraquara 1, em Araraquara foi 0-0, então o Ferroviário é campeão invicto da Série D de dado. Subiram também Caxias e o Atlético lá de Minas Gerais. Vamos lá, equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gabriel Ribeiro, Gilberto Sufi e Danilo Capucci no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. O
Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. Agora futebol. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo. Toca fácil de primeira,
com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado a arbitragem aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Em busca da vitória, para se manter no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B e firme nesta briga pelo acesso, Guarani encara o Tombense, escalado pelo técnico Humberto Louser. Com Douglas Borges, é o goleiro 31 hoje no lugar do Pegorari. O capitão do time é o lateral direito, 13 para Diogo Matheus. A dupla de zaga tem 3, Lucão, 12, Alan Santos na esquerda, Mike, meia dúzia. Meio campo com Matheus Bueno, 18. Lucas Araújo, 21, hoje substituindo Matheus Barbosa. E Bruninho, 27. Bruno José, 17. Derek, 11. João Victor, 19. Repeteco do Bugre, de Douglas Borges, 31. Diogo Matheus, 13. Lucão, 3. Alan Santos, 12. Mike, meia dúzia. Matheus Bueno, 18. Lucas Araújo, 21. Bruninho, 27. Bruno José, 17. Derek, 11. João Victor, 19. No banco, à disposição de Humberto Louser, estarão Álvaro, 22. Pablo Tomás, 7. Bruno Mendes, homenageado hoje com a camisa 100. Wenderson, 23. Bernardo, 28. Isaac, 29. Ian, 30. Gustavo França, 33. Valber, 34. Kaique, 36. Iago Teles, 37. E Regis, 78. Fundada em 1914. Moacir Júnior escala o Tombense com Felipe Garcia, o goleiro 1. Pedro Costa, 2. Augusto, 3. Roger, capitão do time, 4. Egídio, meia dúzia. Bruno Silva, 5. Bruno Matias, 8. Matheus Friso, 10. Robert, 7. Fernandão, 9. Cleiton, 11. Repito, Tombense com Felipe Garcia, Pedro Costa, Augusto, Roger e Egídio. Bruno Silva, Bruno Matias, Robert, Matheus Friso, Fernandão, Cleiton. No banco estarão à disposição do treinador Moacir, o Léo Lang com a 12, Ednei, 13, Matheus Buiati, 14, João Pedro, 15, Guilherme, 16, Daniel Amorim, 17, Rafinha, 18, Alexandro, 19, Alexandre Jesus, 20, Marcelinho, 21 e Lucas Marques, 22. Arbitragem do jogo. Maguelson Lima Barbosa vem do Distrito Federal, ele apita a partida, hein? Assistente 1, Lei Souza Silva, 2, Wagner Júnior Bonfim Ledo. No VAR estará Carlos Eduardo Nunes Braga. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. A expectativa no jogo do Guarani é de vitória. O Guarani tem mais time, está no momento melhor e se vencer pode até ser, com uma combinação de resultados, líder da Série B. Agora, isso é tudo na teoria, na tese. Tem que ir dentro do campo colocar esse favoritismo em prática. De que maneira? Intenso, concentrado e respeitando o Tombense, que está lá embaixo na tabela, está na zona do rebaixamento. É um time que está mais de 20 pontos do Guarani. Agora, o time tem que jogar futebol, não é? Tem que se impor desde o começo da partida e ter muita tranquilidade, não é?
O Tombense não vem para Campinas com o peito aberto. Provavelmente vai jogar de maneira reativa. O Guarani tem que valorizar a posse de bola, ser rápido, não é? E aproveitar as oportunidades. É um jogo complicado, mas eu acredito, Tigrão, que o Guarani vença o jogo. E a sua expectativa para Guarani e Tombense, Tigrão? Também expectativa de vitória. Expectativa de vitória, o favoritismo do Guarani na teoria, ele é indiscutível e eu espero que ele se confirme na prática. Que o Guarani faça uma grande partida, que mantenha o seu nível, a sua média alta de apresentações, sobretudo no Brinco de Ouro, que aí não tem erro, deve vencer. E eu acredito convictamente em 3 pontos para o Guarani daqui a pouquinho no Brinco. Carlos Batista. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. E Carlos Henrique, o bate pesado. Traçaram as possibilidades no pré-jogo de Guarani Tombense, aqui no estádio Brinco de Ouro. O Guarani estava à esquerda, ali próximo do gol dos portões de entrada, mas vai ter que trocar de lado. Já está indo lá para próximo ali o gol, próximo do placar eletrônico, enquanto que o time do Tombense vai ocupar o lugar onde estava o Guarani. Tombense com seu uniforme tradicional todo vermelho, números em branco. E o Guarani com seu uniforme tradicional também, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. O árbitro toma as últimas providências para que a partida possa ser iniciada aqui no estádio Brinco de Ouro. Aumentou um pouco o público, gostaria que o Vladimir pudesse me dar uma posição, uma panorâmica do tobogã. Estou aqui embaixo do tobogã, consequentemente não tenho a visão, mas nas cadeiras vitalícias há um bom público e lá do lado esquerdo, onde ficam as organizadas, um público apenas razoável, hein, Vladimir? Olha, tem bastante gente sim na parte aí do tobogã, na parte superior às cabines, viu, Batista? O público melhorou bastante aí, próximo ao começo do jogo. Tem bastante torcedor do Guarani no tobogã. Nesse momento, foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma a Remy Gernelli. Aos familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos. Então vamos a 1 minuto de silêncio. Saída de bola, pertence à equipe do Tombense, apita o árbitro. A bola está rolando no estádio Brinco de Ouro. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre. Sempre Guarani começa o jogo no estádio Brinco de Ouro. Lembrando que falava do público. Guarani anunciou pelas suas redes sociais 7.000 check-ins. Portanto, o público será maior do que os 7.000, com certeza. Sanasa em Campinas, juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Lá atrás o time do Tombense vai sair jogando com Felipe Garcia. Batista. Comecinho da partida, pois não, a informação, Vladimir Catarino. 17 torcedores do Tombense também presentes aqui ao Brinco. Aí o Vladimir que contou os torcedores do Tombense. Lançamento do campo de ataque para Fernandão, ele tenta girar, Matheus Bueno, falta nele. É falta para o Tombense em cima do Fernandão, Vladimir. Fernandão faz muito bem esse papel, domina a bola e espera o combate, né? Foi o que aconteceu, Matheus Bueno o derrubou, falta para o Tombense cobrar.
Placar de 0-0, comecinho do jogo no estádio Brinco de Ouro. Vem pra bola para fazer a cobrança pela esquerda, Matheus Friso, cobra curtinho. Entregando para Bruno Silva, para Matheus Friso. Ele recua, vem lá atrás da zaga do campo de defesa. Augusto para dominar, troca a bola de lado para Roger. Capitão tenta dominar, puxou para a perna esquerda, Derek na marcação. Sai jogando lá atrás o time do Tombense. De quem surpreende Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Comecinho da partida, a bola foi para a linha lateral e arremesso. O Guarani vem com Mike para fazer a reposição de jogo. Autorizado pela esquerda, o lateral canhoto do Bugre. Toca a bola pelo lado esquerdo, o time do Guarani domina. Vem em cima, já recuperou a posse de bola. Robert toca para Fernandão. Recolheu, dominou, solta na frente para Cleiton. Foi desarmado. Diogo Matheus chega lá atrás, pega firme o goleiro Douglas Borges, Vladimir Catarino. Na tentativa da construção da jogada, do ataque do Tombense, a bola tocou no Diogo Matheus e sobrou para o Douglas Borges, tranquilo, ficou com a bola. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Vem pra bola, Bruninho, pé direito, bateu, Pega firme, Felipe Garcia, arrumou pro pé direito, bateu da intermediária. Chute forte, potente, Felipe Garcia defendeu Vladimir. A voz bonita, troca de passes, ali do Bruninho com o João Victor, recebeu o Bruninho e o time do Tombense abriu. Aí ele chutou de longe com muita força, mas bem colocado, ficou com a bola o Felipe Garcia. Arremesso lateral, vem pra bola Mike, cobra tocando para João Victor. Ele fura o bloqueio, levou pro fundo, arrumou no pé direito. Cruzou na área para Derek. A bola escapa, vai na linha de fundo, evita, sai do zagueiro, vem pra bola, domina o time do Guarani. Mike tocando, entregando pela esquerda. Vem pra bola, toca Mike, rolou para Bruninho. Bruninho dominou o pé direito, cruzou na área para Derek. Passa por todo mundo, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Saiu em tiro de meta. É pro Tombense bater o Vladimir. O cruzamento do Bruninho foi pro Derek, que não alcançou, mas atrás dele estava o Lucas Araújo também para tentar a finalização. Também não alcançou, ela foi para fora e tiro de meta. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Mike no arremesso lateral para o Guarani pela esquerda, está autorizado. Levanta, toca o jogo na frente, vem para Derek, gira o corpo em cima da marcação. Hoje com cabelos platinados, Derek luta pela posse da bola, perdeu. A galera reclama, queria um toque, uma falta. Matheus Friso domina, soltando o jogo no campo de ataque para Fernandão, muito comprido. Vem lá atrás, Douglas Borges para pegar. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Lucão recolhe, domina, toca atrás, vem para Alan Santos, solta o jogo lá pela direita, vem Diogo Matheus para dominar, recolhe, domina, toca atrás outra vez no campo de defesa, Alan Santos na frente para Lucão. Lucão vai se aventurando no campo de ataque, rolou na lateral para Mike, dá um tapinha na bola para João Victor, encontra a marcação. A bola bate, volta, João Victor domina e recua, joga dentro do círculo central. Alan Santos com Diogo Matheus, gira o corpo, toca atrás para Alan Santos, desesperado na ponta direita. Bruno José está pedindo a bola, levanta o braço direito, Alan Santos, e pede desculpas para o Bruno José. Acionou o ataque, Lucão pela esquerda para Mike, deu um corte, rola atrás, vem dominando, tentando a passagem, Matheus Bueno, recolhe na entrada da área, virou para Mike, preparou o cruzamento, para na frente da marcação.
Rola atrás para Matheus Bueno, virou por dentro, vem pela meia esquerda. Toca na bola Bruninho, na frente, a bola voltou, Bruninho perdeu, tentou a recuperação. Em no contra-ataque, o time do Tombense, Fernandão para Matheus Friso. Ele ultrapassa a linha da metade do campo e toca o jogo lá na ponta direita. Vai para lá, Cleiton, passou pela marcação, levou no fundo, pé direito, sai Douglas Borges. Pega firme, sem rebote, Vladimir. O Cleiton surgiu com um elemento surpresa, passou bem pela marcação e quando surgiu à frente do Douglas Borges, o goleiro do Guarani ficou com ela. Detalhe. Placar de 0-0, detalhe no ar. O juiz é um banana, né, Batista? Porque é o seguinte... Só um minutinho, Tigrão, porque vem o time do Guarani na ponta direita. Bruno José levou pé direito, cruzou, muita força. Para a linha de fundo, a bola saiu no toque do zagueiro, escanteio. Já tinha saído, Batista. Já tinha saído, Vladimir. Já havia saído quando do cruzamento do Bruno José, tiro de meta. Pois não, Tigrão, seguindo com você. Quando o Bruninho perdeu a bola, que o Guarani estava atacando e deu o contra-ataque perigosíssimo para o Tombense, a bola bateu na... Olha, me perdoe aí a força da expressão, mas bateu no traseiro, na bunda do juiz. Ele teria que ter parado imediatamente. Ele estava mal posicionado, estava no lugar errado e na hora errada. E o novo protocolo da Board é esse. Bateu no juiz, para e devolve a bola para quem tinha a posse de bola quando ela bateu no juiz. Porra, ele não parou e deixou o jogo seguir. E o contra-ataque do Tombense foi muito perigoso. Então um erro assim que mostra que cada um interpreta a regra do seu jeito. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Tombense 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, olha, meu amigo Batista, em 5 minutos começa a decisão, primeiro jogo da Copa do Brasil, Maracanã, Flamengo e São Paulo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, comecinho do jogo, quem é que começa melhor a partida aqui no Brinco em CH? O Guarani tem mais posse de bola, mas o Tombense está bem encaixado na marcação, encaixa também contra-ataques, é um time perigoso. O Guarani não pode perder a paciência, mas por enquanto um jogo um pouco melhor para o Guarani, Batista. Domina o Bruninho dentro do círculo central, tenta levar, perdeu. Vem pra bola para dominar, Robert para o time do Tombense. Soltando para Bruno Silva no círculo central, ele recua um pouco lá pela esquerda, vem com o Egídio. Ultrapassa a linha da metade do campo, rompendo pela ponta. Tendo a passagem pela esquerda com o Cleiton, a bola volta, sobra com o time do Tombense ali na intermediária. Adversária, recua para Bruno Matias. Abriu pela direita para Pedro Costa na lateral. Ele recua, toca o jogo no campo de defesa para Augusto. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Linha lateral, arremesso, Diogo Matheus. Para Lucas Araújo, ele levanta a bola de perna direita, passe completamente equivocado. Fica meio que desconsolado o Bruno José, né? Ele queria a bola embaixo. E aí tentou um passe um pouco mais elaborado, o Diogo Matheus, e errou completamente. A bola com o time do Tombense. Vai sair jogando lá atrás Felipe Garcia. Chicken Supreme e Seara. Feito 100% com peito de frango com tempero suave. Casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. E vem o time do Guarani, Bruno José. Saiu da lateral, vem por dentro, entrou na área, bateu cruzado. Fecha a porta, Bruno Silva. Tocou nela, saiu escanteio pro Guarani bater o Vladimir. É, o corte providencial do Bruno Silva, né? Porque o Bruno José estava pronto para mandar a bola para a área.
colocou o pé nela, escanteio. O Guarani tem a possibilidade da cobrança, o Mike tá chegando por lá. Encontre toda a linha Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Cobranceria, escanteio, o time do Guarani vem na marca de 11 minutos passados, primeiro tempo. Zagueirada Bugrina na área, 2 do rebote. Cobrança curtinho, Diogo Matheus dominou, soltando para Mike para Diogo Matheus, encarou a marcação, vai para o fundo. Pé direito, cruzou, bola desviada, vai fora. Linha de fundo, é escanteio, novo escanteio para o Guarani bater. Mais uma vez, o corte desta vez foi feito pelo Bruno Matias. De novo, o Guarani cobra escanteio na direita. Escanteio é no gol dos Portões de entrada. Sempre 2 na batida, os 2 laterais. Mike rolou curtinho, Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área, João Vitor de cabeça. Cabeçada fraca, Felipe Garcia pegou o Vladimir. Não tinha força suficiente para ela entrar, né? Talvez o João Vitor tentou ajeitar para o Derek no meio, mas a bola foi nas mãos do goleiro do Tombense. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos de futebol. Acesse novalight.com.br. Placar de 0-0. Bola no campo de defesa, Matheus Friso. Ele cobra, toca, recua, Matheus Friso, que tem aí a admiração do Humberto Louser, técnico do Guarani. Vem para a bola pela esquerda, Egídio tenta levar em cima da marcação. A bola tocou, Guarani lá atrás na marcação, deu bote. Vem para a bola, domina Matheus Bueno, faz o passe pela direita, Derek devolve. Errou no passe, detalhe no mar. O Felipe Garcia, goleiro do Tombense, é a cara do Pitarelli. Campeão da Copa São Paulo em 1994. Grande goleiro revelado pelo Guarani. É sósia. Felipe Garcia, muito parecido com Pitarelli. João Vitor domina atrás o time do Guarani para o ataque. Para Bruninho dentro do círculo central. Falta no Bruninho, hein? Foi falta, Bruno Silva não deu, né? Empurrão claro nas costas do Bruninho, né? Domina, vem Matheus Friso, carrega no campo de ataque, leva para fazer o passe. Bola pela esquerda para Egídio, ultrapassa a linha da metade do campo. Time vermelhinho do Tombense recua, toca tudo lá para trás. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Tigrão já fez uma homenagem para o árbitro e agora de novo ele erra uma falta clara para o Guarani e ele não marca. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Matheus Bueno levantou para Derek. De cabeça, Roger tira, a bola sobra com Egídio, tenta a saída, vai para a linha lateral. É arremesso, o último toque foi do Bruno José. Arremesso pela esquerda para a equipe do Tombense bater. E atenção, torcedor, você ouviu o toque, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Lucão tocou, vem Mike, abriu pela ponta canhota, João Vitor recolheu, preparou, cruzou na área, tira lá atrás o zagueiro Roger. Eu sigo com o giro do placar. 15 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar na Bandeirantes. Brinco de ouro aqui, Guarani 0, Tombense 0. E a bola já rola no Maracanã. Primeiro jogo decisivo, Copa do Brasil, 3 minutos em Flamengo 0, São Paulo 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like pra nós, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, e muito obrigado pela audiência. Matheus Friso domina, pé canhoto, levantou na área para Fernandão,
recolhe tentando a passagem, Cleiton, virou pé canhoto, bateu, a bola tocou no Lucão, voltou sobrando com o campo de defesa, vem João Vitor, ele ultrapassa a marcação, partiu em alta velocidade na explosão física, parou, fez o break em cima da marcação, recua, vem no campo de ataque, domina, tentando a passagem, Lucas Araújo pela meia direita, para Bruno José, pé direito, cruzou na área, de cabeça, Pedro Costa tira, a bola volta com o time do Guarani lá pela direita, dominou Diogo Matheus, pé direito, outra vez levantou na área, João Vitor tocou de cabeça, a bola bateu no braço do Pedro Costa e o árbitro nada marcou, hein, Vladimir? O detalhe, Batista, é aquela questão se aumentou o ângulo do corpo dele, né? Se o braço estava preso ao corpo, como aconteceu, não há o que marcar. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. E aí, Tigrão, viu o lance aí? Foi pênalti ou não? A bola bateu no braço. Foi pênalti. Foi pênalti, sabe por quê? Porque ele tenta recolher o braço, colocar o braço para trás. Ele tenta. Se o VAR chamar, vai dar o pênalti. Ele tenta. Ah lá, eu acho que chamou, hein? Ele tenta botar o braço para trás e bota para trás. Mas antes do braço estar na posição, nas costas, a bola bate no braço e o braço estava descolado. Portanto, aumentou o perímetro do corpo. Para mim, pênalti. E para você, CH, foi pênalti ou não? Batista, o jogador está de costas, mas é verdade o que os companheiros disseram. Ele abriu os braços, mas ele estava de costas. É interpretativo, eu tenho dúvida. O árbitro consultou o VAR e não deu nada. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. Está no VAR o Carlos Eduardo Nunes Braga, que é do Rio de Janeiro. E agora o Matheus Bueno está caído, o jogo está paralisado, Vladimir. Falta cometida pelo Bruno Matias, né? Chegou mais forte ali para cima do Matheus Bueno. Ficou caído, o jogador do Guarani já se levantou. O Maguelson Lima Barbosa apitou o jogo da Ponte Preta com Vitória, dia 30 de julho. A gente lembra a confusão que foi aquele jogo com expulsão e ação do VAR. É confuso esse árbitro do Distrito Federal. Domina o time do Guarani no campo de ataque, placar de 0-0. Mike levantou a bola na área. Bruninho tentou dominar, a bola tocou no tornozelo e foi embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Tombense. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. 19 minutos, primeiro tempo, 0-0. Levantamento de bola para Fernandão. O time do Guarani tenta a retomada, conseguiu. Lucas Araújo de perna direita para Derek, que vem no corredor central. Recebe na perna canhota, gira o corpo em cima da marcação. Bruno Silva estava na pegada. Atrás pela esquerda, mas no campo de ataque para Mike. Mike para João Vitor. Recolhe, recua. Vem para Matheus Bueno, para Lucas Araújo. Ele retrai dentro do círculo central. Trabalhou Lucão com a perna direita para Alan Santos pela direita, ele domina. Faz o passe por dentro pela meia. Dominou Matheus Bueno. Abriu na ponta, vem o time do Guarani. Cruzamento na área, chega para tirar Roger. A bola continua viva, Derek dominou, cruzou para trás. Vem na bola, Matheus Bueno, bateu, gol! Passados primeiro tempo, Guarani desceu triangulando, foi para dentro da área, o cruzamento para trás, na entrada da área, Matheus Bueno de pé direito, chegou, deu uma chapa na bola, mandou no fundo do gol, ela bateu lá dentro, me fez chorar. Matheus Bueno faz a rede balançar,
a bola gosta. Pancada fenomenal. Colocou a bola no fundo do gol e a torcida vibra. Ele até o osso. Dali Bugre. Dali Guarani. Dali Bugre. Dali Guarani. Uma vez mais para fazer a festa. Domínio, a batida certeira, uma bola precisa para fazer a rede balançar. Marca e a torcida vem comigo. Olha o som do povo, o grito da galera aqui no Brinco. Matheus Bueno, 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 camisa 18. Ele, o autor do gol. Abre o placar do Brinco. Guarani 1, Tombense 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Domina o time do Guarani, vem pra bola Derek, paulada na trave e vai embora pra fora pela linha de fundo. Derek quase marcou um golaço, paulada de perda canhota, ela explodiu no travessão e foi embora Vladimir. Deixando ainda mais em êxtase o Brinco, né? Que pancada do Derek, explodiu no travessão e saiu. Mas a jogada do gol também teve participação dele, Derek. Cruzamento da direita, ele tentou a jogada, não conseguiu e a defesa do Tombense bateu cabeça. Aí o Matheus Bueno chegou na bobeada do Bruno e bateu forte, com vontade, com muita vontade. Mandou no canto alto do goleiro Felipe Garcia, que nada pôde fazer. Matheus Bueno é o nome da emoção, é o nome do gol. Para alegria do torcedor bugrino, tá na frente o Guarani 1-0. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave. Casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É a Seara, tá na cara que é a Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Domina o time do Guarani, Bruninho, recolhe, rola, toca atrás. Guarani se mete no campo de ataque, vem Mike para fazer a jogada lateralizada. Na esquerda, João Vitor tocou no fundo para Mike, dominou, voltou. João Vitor lançou, vem para Lucas Araújo. A bola volta para Lucão, ele tenta dominar, puxa, arruma na perna canhota outra vez para João Vitor. Ele sai da marcação e recua, toca no campo de defesa. Placar no Brinco. Aqui, Guarani 1, Tombense 0, alô, Edu Pinheiro. Olha, esse é o primeiro gol do Matheus Bueno em 21 jogos pelo Bugre no Maracanã. 11 minutos, continua em Flamengo e São Paulo, 0-0, final da Copa do Brasil. Já conhece a rede de assistências Uesco? São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Tenha uma Uesco sempre perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo no estádio Brinco de Ouro. Diego Matheus erra o passe, retoma, tenta levar o time do Tombense, vem Fernandão. Ele é grandalhão, gira, toca na frente, tentou a passagem Cleiton, Guarani retoma e vem para o jogo Bruninho. Dominou para Derek, pé canhoto, bateu para fora. Tá tentando fazer golaço aí de longe o Derek, hein, Vladimir? Tá confiante, não? Homem de cabelo platinado tem muita confiança, é o Derek nesse jogo, Batista. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, o melhor dos mundos. Guarani abre cedo o placar em CH. O Bueno tá jogando um bolão, né? Ele arma o time como primeiro volante, arrasta a bola e chega na frente para fazer um golaço. É tudo o que o Guarani precisava. Um jogo difícil, tinhoso. Esse time do Tombense é toda hora fazendo milonga, cera, complicado para o jogo. Agora o Guarani pode ter mais tranquilidade. O Guarani é melhor que o Tombense, Batista.
Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, placar de 1-0. Matheus Bueno foi na rede, Tigrão. Fez um golaço, fez um gol de gente grande, dividiu com o veterano Bruno Silva, que deu o bote errado. Esse negócio de jogador dar carrinho e não definir, ou você dá o carrinho, acerta a bola e desarma, ou você vai tomar o gol na entrada da área, porque o Bruno Silva deu o carrinho e errou o bote, tomou o drible, aí já ficou com a bunda no chão, né? Aí não tem como levantar, como tentar se recuperar. E muita qualidade do Matheus Bueno, que está com mais liberdade. O Loser prende entre os dois zagueiros o Lucas Araújo e dá liberdade para o Matheus Bueno, que ajuda na marcação, mas que é uma espécie de segundo meia do Guarani. E ele, na entrada da área, depois da briga pela posse da bola por parte do Derek. O Derek brigando, a bola espirrou. O Derek pressionou a zaga no cruzamento. E a bola é tirada e vem de frente para o Matheus Bueno. E aí ele ganha a dividida. Erro de estratégia do Bruno Silva, mas qualidade, agilidade, técnica por parte do Matheus Bueno. E ele invade a área. E aí acerta um chute maravilhoso no ângulo. Mas no ângulo, nem com 5 goleiros essa bola seria defendida, porque ela foi num local indefensável. Gol importantíssimo, de belíssima feitura e um dos mais bonitos do Guarani até agora na Série B. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E o jogo foi paralisado para hidratação. Calor muito forte, o árbitro, portanto, decidiu aquela paralisação em Vladimir. É a chamada parada hidráulica, né, para água. Por isso, todo mundo foi lá se hidratar, agora todo mundo voltando para o campo. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos. Num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. A partida vai recomeçar depois da parada técnica aqui no estádio Brinco de Ouro. Olha, não tenho aqui a sensação térmica, tenho a temperatura 32 graus, mas a sensação térmica, pelo menos aqui embaixo do tobogã, que não tem ar-condicionado na cabine aqui no estádio Brinco de Ouro, a sensação é de 40 graus. Aqui embaixo é pior ainda, né, Batista? E não há vento, né? Não tem vento, nenhuma brisa soprando, por isso, calor muito forte realmente. Placar de 1-0, o time do Guarani vencendo o jogo. Sai jogando lá atrás Douglas Borges, hoje está substituindo o Pegorari, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Guarani tem 3 novidades para o jogo de hoje em relação ao time que venceu a Chape. Vem para a bola Diogo Matheus, abriu na ponta para Bruno José, meteu o pé direito, cruzou na área, vem para a bola, bateu, gol! Bruninho, gol! Passados da etapa primeira do jogo, Diogo Matheus para Bruno José, levou pro fundo e fez o cruzamento dentro da área. Bruninho chegou num voleio espetacular, bateu na bola, jogou lá dentro, a bola bateu no fundo do gol e fez chua! Domínio e conhecimento de uma arte tão difícil, a experiência humana em estado puro do estádio Brinco de Ouro. Bruninho com entusiasmo vibrante faz um golaço no estádio Brinco de Ouro e chama a torcida. Um
traço varonil. Bruninho, protagonista robusto para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dá-lhe Guarani, dá-lhe Bugre. Dá-lhe Guarani, dá-lhe Bugre. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Bruninho. Bruninho, 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 Bruninho. Bruninho, camisa 27. Ele, o autor do gol. Amplia no brinco. Guarani 2, Tombense 0. Hoje sempre Guarani. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Valeu o ingresso do jogo de hoje. Um golaço do Bruninho. Não somente pelo lindo voleio que acertou em cheio na bola, mas por toda a jogada. Passe do Diogo Matheus para o Bruno José. Esperou o momento certo no cruzamento na linha de fundo e achou o Bruninho dentro da área, entre os dois zagueiros da equipe do Tombense. Com muita qualidade, visão, deu um voleio, Bruninho. Estufou as redes do Felipe Garcia, que sequer viu a cor da bola. Mais uma vez o brinco em festa. Guarani amplia 2-0. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, que golaço, 2-0, o time do Guarani. Depois desse ataque, o Tigrão fala, é o Tombense, Matheus Friso. Abriu para Egídio, recolhe lá pela esquerda, vem para cima da marcação do Diogo Matheus. Levou pro fundo, a pé canhoto, cruzou na área, subiu Douglas Borges. Pegou com firmeza, e aí, Tigrão? Olha, um gol espetacular, né? E o João Vitor e o Derek, eles se aprofundam e puxam a marcação. A zaga se preocupou com quem estava entrando na pequena área. E o Bruninho vem um pouquinho atrás. E aí na pinta, muito jeitão de jogada ensaiada, o Bruno José cruza tirando do goleiro. Cruza com o lado de dentro do pé, fazendo uma curva contrária ao gol. Ou seja, fora da pequena área. O Bruninho lembrou aí um dos heróis de uma conquista épica da seleção brasileira em 1994 nos Estados Unidos. Gol típico que o Bebeto fez tantas vezes, muito parecido. A inclinação do corpo, joga o corpo no ar, solta o pé com velocidade, com violência na bola e faz um golaço. Lembrou, Bebeto? Eu, se fosse o Bruninho, comemoraria ninando um bebê, porque foi um gol de Bebeto. Um gol de Bruninho assinado por Bebeto. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, golaço, 2-0 para o Bugre, CH. Golaço, Batista. O Guarani manda no jogo, 7 finalizações para o gol contra uma do Tombense, 4 no gol, mais escanteios, mais posse de bola, mais roubadas de bola. O Guarani manda no jogo e os 2-0 é absolutamente correto. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, aqui Brinco de Ouro, Guarani 2, Tombense 0, Edu. Olha, Bruninho, 9 gols esse ano, hein? 9 gols esse ano, Bruninho. Maracanã, 24, primeiro tempo, final da Copa do Brasil, primeiro jogo, Flamengo e São Paulo, 0-0.
Escanteio pro Guarani bater, Vladimir Catarino. Corte feito pelo Roger, linha de fundo lá na direita, escanteio mais uma vez, Mike e Diogo Matheus. Os dois, sempre os dois. Vamos ver quem é que vem. Diogo Matheus com os braços levantados. É ele que vem. Partiu o pé direito, levantou. Vem João Vitor, bateu de primeira. Em cima da marcação, tentou evitar a linha de fundo Bruno Silva. Mas a bola já havia transposto a linha de fundo. É tiro escanteado. Escanteio para o Guarani bater. O Guarani não tem vergonha nenhuma de chutar de onde estiver, né? Foi o que fez agora o Bruninho mais uma vez. De primeira, bateu no Robert. Linha de fundo, outro escanteio agora na esquerda. Escanteio pela esquerda. O time do Guarani vem na marca de 36 do primeiro tempo. Ganha o jogo até aqui. 2-0. Vem pra bola pra batida, Mike bate com a esquerda e o Diogo Matheus com o pé direito. Vamos ver quem é que vem. Mike partiu, pé canhoto, levantou. Vem de cabeça lá atrás pra tirar, afasta Egídio. A bola reboteada, sobrou com Matheus Bueno. Domina, toca o jogo pela direita, rolando para Diogo Matheus. Ele vem lá beiradeando o campo. Arrumou na perna direita. Perdeu a bola Bruno José. Voltou, recuperou, mas com falta e vai tomar cartão. Cartão amarelo para Bruno José, Vladimir. É porque cometeu uma falta que impediu ali um contra-ataque da equipe do Tombense. Primeiro cartão amarelo do jogo vai para o Bruno José, 17. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Outro cartão. Cartão para quem? Agora para João Victor. Pelo mesmo, uma falta muito semelhante à do Bruno José, né? Então o João Victor, 19, recebe cartão amarelo. Lembrando que Mike e Derek, além do Lucas Araújo, são jogadores em campo pendurados. É, tem que ter a justa medida, né? Não pode exagerar. O Guarani tem tido problemas aí com cartões. 81 antes dessa partida. E aí, na reta final, pode fazer falta aí um jogador que pode ficar fora pelo terceiro cartão. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter a justa medida. Claro que não vai afrouxar. A torcida se irrita agora porque teve um pontapé no Derek e o árbitro não dá o cartão, hein, Vladimir? É, se for tratar de força, essa falta foi muito mais forte que as duas anteriores, né? Mas o árbitro não deu o cartão, apenas marcou a falta. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade ao máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 2-0. Matheus Bueno marcou o primeiro e o segundo, um golaço. Um voleio. Mandou o Bruninho para a rede. 2-0, Guarani vencendo aqui no Brinco. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. 39, domina Matheus Friso, tenta a passagem, bem a marcação. Guarani se fecha inteiro, vem pra bola pela direita, Pedro Costa recolhe na beirada do campo, vem pra cima de João Vitor que está recompondo, recua, domina pela direita, Bruno Matias, toca atrás, no campo de defesa vem Augusto, pois não há informação. Não, o gol do Bruninho coloca momentaneamente o Guarani na liderança da Série B, né? Empata em pontos com o Sport, mas supera no saldo de gols. Bruno Silva domina para o time Carcará. Abriu pela direita, Pedro Costa tentou o passe à frente. Mike tocou nela, arremesso lateral, Robert. Cobrando e soltando o Bruno Matias. Domina pela meia direita, recua para dentro do círculo central para Roger. O quarto zagueiro trabalha, rolando pela esquerda para Egídio. Egídio domina. Vem Bruno José na marcação, Derek também, mas Matheus Friso está solto na ponta canhota. Bola solta com Egídio. Dominou, recolheu, girou. Cruzou na área para Bruno Matias em cima da marcação. A bola volta, sobrou para Egídio. Recolheu, passou pela marcação para Matheus Friso. Virou pé canhoto, bateu, vai embora.
A bola passou lambendo o bico da chuteira do Fernandão. Um toque providencial na defesa. A bola saiu. Escanteio. Por muito pouco. O Tombense não faz o gol, Vladimir. Num arremate que parecia despretensioso, né? Nem teve tanta força assim, mas houve um desvio no meio do caminho, linha de fundo. Escanteio para o Tombense, o Egídio cobra. Egídio cobra. 41. Placar de 2-0. Ganha o time do Guarani. É ali no gol do placar eletrônico. Autorizado. Egídio levantando o primeiro pau. Vem lá atrás de cabeça. Afasta, tira. Matheus Bueno. A bola vai para a linha lateral. Saiu na linha de fundo. É novo escanteio. Vem para a bola para fazer a cobrança. Vai tomando a posição Egídio. 2 no rebote. Autorizado Egídio. Chutou para fazer o gol olímpico. Tira lá atrás Douglas Borges. Voltou no Egídio. A bola pela direita. Pedro Costa levanta a bola cruzada no desvio. Subiu Douglas Borges. Pegou e não soltou o Vladimir. Era o Fernandão quem estava lá para tocar de cabeça. Até conseguiu, mas a bola não teve muita direção não nas mãos do Douglas Borges. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos. Num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B. Aqui, Brinco de Ouro, Guarani 2, Tombense 0. 30 minutos, Maracanã, Copa do Brasil finalíssima. Primeiro jogo, Flamengo 0, São Paulo também 0. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Domina Mike, recolhe na esquerda no campo de ataque, tocando para Lucão. Lucão é zagueiro, vai se aventurando no campo de ataque. Abriu na ponta para Bruno José, lançou para Mike na área, pé canhoto, cruzou. Chega tirando lá atrás, o zagueiro meteu para a linha lateral. Arremessou pela esquerda. Toque lá atrás do Bruno Matias, arremesso, cobra Bruno José, curtindo uma de lateral. Tocando para Lucão, Lucão para Bruno José, dali para Mike. Vem quase na entrada da grande área, atrás para Matheus Bueno, dá um tapa de perna direita. Recua, mas ainda no campo de ataque pela direita, vem para a bola Diogo Matheus. Abriu para Lucas Araújo, cruzou, Bruno José tocou na área, vem Derek, caiu. Abre os braços, pediu pênalti. Guarani retoma, Bruno José, pé direito, bateu fraco. Felipe Garcia pegou o Vladimir. Um tropeção ali do Derek no camisa 7 do Tombense. O Robert depois no rebote. O Bruno José tentou colocado para a defesa do goleiro. E para você, Tigrão, foi pênalti ou não, hein, Tigrão? Não houve nada. E para você, CH, a sua opinião? Lance normal. Domina o time do Guarani, placar de 2-0, vai ganhando o jogo. João Vitor trabalha na perna direita, rola na lateral para Diogo Matheus, ele vai recuar. Toca lá atrás, vai começar tudo de novo. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com tempero suave. Casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia, é Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Igatacado. Domina o time do Guarani. Tem Diogo Matheus. Rente, arrisca lateral. Domina soltando, jogou para Lucas Araújo. Tá impedido. Subiu o pano, impedimento do Diogo Matheus lá na ponta direita, Vladimir. E foi bem próximo ao assistente, né? Não tinha nem como não marcar esse impedimento do ataque bugrino. De olho no lance. A partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Mais 5. Vem pro jogo, tentando a passagem, Bruno José na ponta canhota. Ele perdeu e cometeu a falta no Pedro Costa. É falta, Pedro Costa fica lá estatelado. Tá caindo, parece que tá sentindo alguma coisa. A pancada parece que foi ali nas partes baixas e salientes do atleta. Salientes já não sei, mas nas partes baixas, mas já tá se levantando aí o lateral do Tombense.
Dá uma olhada lá. Se você afirma é porque você olhou direitinho, Não, né, não. Vladimir? Não, Olha porque lá, se fosse Catarina. saliente, daria pra perceber claramente, né? Não, olha lá. Deixa quieto. Parece Mais que 5, Batista. Parece que é bem saliente, hein? O Batista, o Loser inverteu nos últimos 5 minutos os dois pontas, né? Ele trouxe o João Vitor, que é quem estava impedido nesse último impedimento aí contra o Guarani, do lado direito, e puxou o Bruno José lá na esquerda. Ele continua lá, ó, 17. É uma estratégia, né? Para dar uma confusão, é para dar uma confundida, para gerar confusão na marcação adversária. Domina pela direita, Pedro Costa para o time do Tombense, levanta na entrada na área, no rebote apareceu, domina Bruno Silva, virando para Bruno Matias, na lateral para Egídio, prepara o cruzamento, rolou para Matheus Friso, pé canhoto, cruzou na área, Lucão, tira de cabeça, vem lá atrás, Matheus Bueno, furou, a bola sobrou com Cleiton, domina lá pela esquerda, para Bruno José, para Cleiton, partiu, vem por dentro, pela meia direita, para Pedro Costa, para Cleiton, dá um tapa nela, errou o passe. Sei lá o que ele tentou fazer, né? Talvez uma jogada combinada com o Robert, e o Robert não foi, hein, Vladimir? Faltou o ensaio, Robert. No último ensaio não teve, por isso não acreditou nessa jogada. O Esco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Esco. Acesse o escoferramentas.com.br. Vai terminar já o primeiro tempo, 2-0 Guarani. 47,5, vamos até 50. Domina Bruno Silva, ele carrega dentro do círculo central, o Guarani arrefeceu um pouco. Bola pela direita, Pedro Costa, e o time do Tombense também vem lentamente. No campo de ataque, Bruno Matias abriu na lateral, Egídio domina, a marcação não chega, ele toca livre, por dentro rolando a bola para Cleiton, volta no campo de defesa, vem tentando a passagem, placar de 2-0, Guarani vencendo o jogo, se manda no campo de ataque, Augusto tenta a passagem pela marcação de Bruninho, chega mais um marcador, girou em cima de Mike, conseguiu, deu certo, tocou na frente, vem Robert, cruzou em cima de Alan Santos. Vem Derek, briga pela posse da bola, perdeu. Vem Cleiton, bateu, pega Douglas Borges. Chute meio mascado, fraco. O goleiro do Guarani pegou o Vladimir. A bola foi ricocheteando, né? Foi batendo no gramado, mas aí com tranquilidade o Douglas ficou com ela. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse o site para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lucão trabalha no campo de defesa, time do Guarani gasta o tempo, lançamento na frente para Bruno José, que recua para Lucão, toca a bola lá atrás, o time campineiro, 2-0. Matheus Bueno e Bruninho, que marcou um golaço de voleio. Matheus Bueno toca na bola, abrindo, lateralizando a jogada para Bruno José pela direita, aliás, para o João Vitor. Bruno José está na esquerda na inversão, flagrada pelo Tigrão. Domina Bruno José pela ponta canhota, recolhe na perna direita, deu um tapa para Derek de cabeça, mandou para fora. Girou o pescoço, mas não o suficiente para trazer a bola no rumo do gol. Ela saiu sem perigo. É tiro de meta para o Tombense bater. Estava pressionado ali pelo Roger, o Derek, mas ainda conseguiu o cabeceio. Não na direção que ele queria, mandou para fora. Aroma das ervas. Linha completa de especiarias, temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Bizonho, hein? Que lambança incrível aí na defesa, hein? Escanteio bizonho, cedeu o Tombense agora. O Bruno Matias foi recuar a bola ali pro Augusto. Mandou direto pela linha de fundo. Escanteio Guarani. Lance circense. Egídio, né? Foi o Egídio. Foi o Egídio. Nossa, o Egídio foi tentar dar uma rosca ali, chutou a bola para a linha de fundo. Ganhou o troféu ridículo do primeiro tempo. Escanteio, Mike vem na bola. Guarani povoando a área do time do Tombense, 2 no rebote. Mike levantou para a cruzada, passa por todo mundo. Reboteada na zaga, sobrou com o Diogo Matheus.
E o árbitro... Ele pediu para esperar. Pediu para esperar o quê, hein? Não, o VAR estava verificando, mas ele terminou o primeiro tempo. Apita o árbitro, terminou o primeiro tempo. Matheus Bueno e Bruninho, um golaço de voleio. Guarani 2, Tombense 0 e vem aí o intervalo inteligente da Bandeirantes com o incomparável Edu Pinheiro. Alô, alô, Edu. Muito obrigado, meu grande amigo Batista. Não esqueça, hein? Tem que fazer que nem o Erundi. Não pode errar, hein? Vem ao intervalo. Não pode errar. Lembra do Erundi? Ô, Vladimir Catarino, então quer dizer muito calor aí, Catarino? Agora deu uma amenizada muito de leve, mas no começo do jogo, até os 30, estava muito quente aqui no gramado, viu, Edu? Desgaste físico para os jogadores. Tá, e o maior público foi no derby, 15.900, dentro dessa Série B, né? Teve Guarani e Ceará, a inauguração aí da iluminação, 10.400. Chega a 10 mil, Catarino, será, na sua visão aí? Eu chuto entre 8 e 9, viu, Edu? Entre 8 e 9 mil torcedores hoje aqui no Brinco. Bom, é o seguinte, nesse momento, o Guarani, lidera a Série B 2-0. O Guarani vai somando 50 pontos. Em segundo, Sport 50 já jogou, o Sport ganhou. Ganhou do ABC em Natal, o gol do Diego Souza no finalzinho. E o Vitória tem 49, joga 18 horas em Salvador contra o Avaí. O que acontece? Acontece que se o Guarani manter uma diferença de 2 gols, o Vitória, para terminar em primeiro, o Vitória tem que perder, tá? O Vitória tem que somente perder. Se empatar, faz 50-50, mas em número de vitórias, tem 15 vitórias no momento. O Guarani está indo para 14 vitórias, então, para terminar em primeiro, o Vitória tem que perder. Vamos dar uma comentada? O que é isso aí? Tá dando show de novo, Catarino? Não, é que o placar acabou de colocar a classificação atualizada, né? Com o Guarani em primeiro, aí é a festa da torcida, né? Vamos lá, Cega, vamos dar uma comentada. Guarani não tem o Pegorari goleiro, não tem o Matheus Barbosa volante, ambos suspensos. Joga Douglas Borges, joga o Matheus, o Lucão, Alan Santos e Mike, Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruninho, Bruno José, Derek e João Vitor. No banco tá lá o Regis, o Isaac, tá o Bruno Mendes, aquela rapaziada de sempre. Então o ápice foi de 20 a 30 minutos. 20 minutos até o 30º, 20 até o 30º, 20, sai o gol do Matheus Bueno, entrada da área, ganha no pé de ferro do Bruno Silva, bate no ângulo, 1-0, a 22, ainda gritando o gol, o Derek chuta no travessão e a 30 minutos, Bruno José, numa fase maravilhosa, Bruno José fez o gol do derby, Bruno José deu passe para o gol do Guarani lá na partida contra a Chapecoense e hoje mais uma assistência e o Bruninho de voleio no belíssimo gol faz 2-0 CH. Não dá para discutir o placar, a superioridade, o Guarani foi melhor que o Tombense, o Guarani teve estratégia, execução, paciência, intensidade, brecou o jogo quando tinha que brecar, administrou com inteligência, o resultado é absolutamente correto. Eu sempre trago os números porque ele explica muito o que foi, para quem não está assistindo o jogo, o que foi o primeiro tempo. Foram 11 finalizações do Guarani contra 3 do Tombense. E 5 foram no gol do Guarani. De 11, 5 atingiram um gol e 2 gols para o Guarani. 5 escanteios contra 2, mais posse de bola, mais passes corretos, mais bolas disputadas e vencidas, mais bolas roubadas, mais contra-ataque. Enfim, o Guarani fez um primeiro tempo bom, na minha opinião, contra um time muito catimbeiro, um time manhoso, um time tinhoso, um time experiente, apesar de estar muito mal em termos de classificação. O Guarani mandou no meio-campo, eu acho que o segredo do jogo foi esse comando do do Matheus Bueno, jogando uma barbaridade, dando ritmo, freando o jogo, pedindo calma, acelerando quando tinha que acelerar. E a chegada dele dentro da área, né, fora da área, quando ele roubou a bola na disputa do Bruno Silva, fazendo o primeiro gol, aí as coisas não é que ficaram mais fáceis, mas você transfere para o time visitante uma responsabilidade gigantesca. Gostei do que eu assisti. Eu acho que o Guarani só precisava utilizar, isso foi corrigido na metade do primeiro tempo, um pouco mais o lado do Bruno José, e utilizou.
Eu acho que teve esse balanço. Ora João Vitor e Mike, ora, depois da metade do primeiro tempo, Diogo Matheus e também Bruno José. O meio-campo está acertadinho, Bruninho ligado, só o Araújo um pouquinho fora do jogo, mas é normal, ele está sem o ritmo que, por exemplo, o Barbosa estava, é absolutamente normal. E repito, o Matheus Bueno dando o ritmo, o termômetro da partida. Zaga segura, os dois laterais apoiando só na boa, com tranquilidade. No primeiro tempo, o Douglas Borges fez uma grande defesa, quando foi aí exigido, fez uma grande defesa, repito, numa batida do Friso Cruzada, ainda bem que o Fernandão não chegou. O Guarani só não pode diminuir o ritmo. E a grande pergunta nesse momento, para finalizar meu comentário, é como o Guarani vai voltar para o segundo tempo? Com a mesma intensidade ou já vai começar a administrar? Eu acho isso também um grande ponto de interrogação e o segredo do segundo tempo. O Guarani, que historicamente no segundo tempo tem diminuído o ritmo, nesse jogo pode ser perigoso. Mas a primeira parte do jogo, méritos para o Guarani e vitória de 2-0 absolutamente correta no melhor time em campo até agora, com 45 minutos. Edu? Olha, o Rogério de Hortolândia manda um abraço pro Rovilson da Pirelli. Olha, 44, Maracanã, primeiro tempo, final da Copa do Brasil, Flamengo 0, São Paulo 0. E vem aí o Tigrão comentando, por enquanto o Bugre 2-0. E antes, o gol bonito, o de voleio, vale a pena ouvir novamente. Gol de voleio do Bruninho, a 30 do segundo tempo, 2-0, Guarani no Tombense. Futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto, porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Vem pra bola Diogo Matheus. Abriu na ponta pra Bruno José. Meteu o pé direito, cruzou na área. Vem pra bola, bateu. Gol! Bruninho! Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! Na marca de 30 minutos passados da etapa primeira do jogo. Diogo Matheus para Bruno José, levou pro fundo e fez o cruzamento dentro da área. Bruninho chegou num voleio espetacular, bateu na bola, jogou lá dentro, a bola bateu no fundo do gol e fez chua! Domínio e conhecimento de uma arte tão difícil, a experiência humana em estado puro do Estádio Brinco de Ouro. Bruninho com entusiasmo vibrante faz um golaço no Estádio Brinco de Ouro e chama a torcida. Um traço varonil. Bruninho, protagonista robusto para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso, Bruninho, 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 camisa 27, do gol, amplia no Brinco, Guarani 2, Tombense 0. Valdemir Gomes. Antes, porém, Tigrão, Maracanã, Caleri, 45, primeiro tempo faz para o São Paulo, hein? Flamengo 0, São Paulo 1. Oi, Tigrão, sim, 2-0 Guarani, queremos ouvi-lo. O resultado, Edu e amigos da Bandeirantes, ele espelha com absoluta fidelidade o que foi o primeiro tempo. Apesar de organizado o time do Tombense, apesar de bem postado defensivamente, mas ele não conseguiu incomodar, né? Teve um chute do Matheus Friso, cruzado, que fez grande defesa, o Douglas Borges. O Fernandão se atirou na bola, ela foi para escanteio, mas o Fernandão estava acompanhando a trajetória e o Douglas Borges espalmou para o lado e o Fernandão se jogou na bola, ela triscou o bico da chuteira dele, senão o Tombense teria feito o gol. Foi o único, absolutamente único lance mais agudo, mais preocupante da equipe de Minas. Enquanto que o Guarani foi para cima, mandou no jogo, teve alguma dificuldade aí até por volta de 15 minutos. Depois, o que prevaleceu? A questão individual, né? Você vê, foram 2 golaços, 2 gols de muita categoria, de muita beleza plástica, mas 2 gols de qualidade individual. O primeiro do Matheus Bueno, ele ganha a dividida depois de um rebote da zaga, onde o Derek brigava com o miolo de zaga da equipe do Tombense. Ele, ao pressionar a zaga, ela rebate mal, vem ali fora da área, o Bruno Silva, volante, veteraníssimo da equipe do Tombense, vai dar o bote, dá o carrinho, erra o pulo, erra o bote, e o Matheus Bueno ganha dele, mas já dá um tapa invadindo a área. E aí, quando a marcação tá chegando, ele solta um bambu, mas ele solta um canudo, né? Solta um torpedo lá no ângulo, nem com 5 goleiros seria possível neutralizar. Então, além da questão do conjunto, tem também as individualidades. Um gol de muita qualidade técnica, né? Um gol realmente de um jogador que fez a diferença no momento em que protagonizou esse lance muito bonito. Qualquer jogador meia-boca divide ali, cai, vai tentar cavar uma falta, ou dá um chutão, joga lá fora do estádio. Ele, quando divide e ganha, já dá um tapa para ele mesmo, invade a área, levanta a cabeça e solta o canhão, sendo pressionado pela marcação. Um golaço. Então, primeira individualidade que desequilibrou. E a segunda do Bruninho, cruzamento na pinta do Bruno José,
não é? O Derek puxa a marcação, o João Vitor também, eles se infiltram e o Bruninho vem um pouquinho para trás. Vem ali próximo da marca do pênalti, entre a marca do pênalti e a entrada da pequena área. Os outros dois estavam mais aprofundados. A marcação se preocupou com quem foi mais para dentro e o Bruno José tira. Aí qualidade técnica de novo e o Bruninho acertou um voleio lá, Bebeto. 2-0 para mim. Resultado absolutamente dentro do esperado, tá dando a lógica, mas isso é que é seriedade. Isso é que é qualidade do trabalho. Todos nós atribuímos favoritismo para o Guarani, mas favoritismo antes da bola rolar é fácil. A equipe que é considerada favorita tem que ir para campo e comprovar esse favoritismo na prática. E o Guarani o fez com qualidade, com organização, com boa distribuição em campo e com 2 lances individuais maravilhosos que fizeram a diferença no primeiro tempo. Para mim, praticamente liquidada a fatura e a tendência natural é que o Guarani amplie esse marcador a seu favor, meu caríssimo Carlos Batista. Apita o árbitro! A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani. Domina pela direita, vem pra bola Diogo Matheus. Olha a rolada na ponta direita, vem pra bola, domina Bruno José. Recua pra Diogo Matheus, toca por dentro. Daqui a pouco o Vladimir Catarino com uma informação. Pode ser agora, Vladimir, alteração. 2 no Tombense, Batista. Saiu o Matheus Friso, 10, entrou Rafinha, 18. 18 Rafinha no lugar do Matheus Friso. E saiu o Robert, camisa 7, para a entrada do Marcelinho. Olha o Guarani. Domina Guarani, Bruno José entrou na área, pecanhoto, bateu na trave. Canhotaça do Bruno José. Guarani vem de novo. Diogo Matheus dominou, cruzou na área. Chega para tirar lá atrás, afasta a zaga, concluindo. Portanto, o Matheus Friso saiu para a entrada do Rafinha, saiu o Robert para a entrada do Marcelinho. Marcelinho 21 no lugar do Robert. O Guarani, mesma formação. Guarani já mandou uma na trave no começo da etapa final e ganha o jogo. Placar de 2-0, Matheus Bueno e um golaço de voleio do Bruninho. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Domina Matheus Bueno, vem para dentro do círculo central. Arrega virando o jogo lá pela esquerda. Placar de 2-0. Domina Lucão. Arruma, rola, vem por dentro, ali dentro do círculo central, lateral direito. Diogo Matheus vem para a jogada pela meia direita. Rola para Bruninho, fez o corta-luz. Derek para Bruninho, pé direito, bateu para fora. Batida espetacular do Bruninho. Acertou o ferro. Mas lá na linha de fundo saiu, é tiro de meta pro Tombense bater o Vladimir. Volta com tudo, ainda mais o Guarani, né? Belo passe ali do Derek pro Bruninho, que bateu com força, buscando o ângulo. Ela saiu, foi pra fora, tiro de meta. De quem surpreende Seara, é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Domina, não tá valendo nada, não tá valendo, tira lá atrás, afasta a zaga do time do Tombense, Fernandão. Recolhe no círculo central, abre o jogo pela esquerda, se mete no campo de ataque, vem na velocidade, Rafinha. Virou, dominou, tocou, virou lá pela direita. Olha a bola, domina, batida. Espalma Douglas Borges.
Pancada lá pela direita, descido no Pedro Costa, escanteio pro Tombense bater. Defesa providencial do goleiro bugrino, Vladimir. Era o Marcelinho, né, quem chutou. Primeira jogada do Marcelinho, acabou de entrar, buscou o canto do goleiro Douglas Borges, foi buscar. Linha de fundo, escanteio Tombense. Escanteio Tombense, vem pra bola, pra batida lá pela direita. Aí toma a posição para fazer o erguimento na bola. Levantamento, o primeiro pau, desvio. A bola vai saindo pela linha de fundo. Escanteio, novo escanteio. Agora pela esquerda, hein, Vladimir? E de novo o Egídio, né? Cobrou o primeiro, agora vai para cobrar o segundo também. Sequência de 2 escanteios aí para a equipe do Tombense. Placar de 2-0. O time do Guarani vai vencendo o jogo. Egídio vem para a bola para fazer o cruzamento, erguimento na cobrança de escanteio. Zagueirada do Tombense na área, 2 ficam ali no rebote. Egídio, pé canhoto, cruzou na área, desvio. A bola volta reboteada para Pedro Costa, ele domina, bate de perna direita, levantou na área, subiu de cabeça. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Cabeça com cabeça, lance perigoso em Vladimir. E aí não resta outra alternativa a não ser o árbitro parar o jogo, né? O Lucão, quem ficou caído lá, não é o Lucão, não. Outro jogador está caído lá do Guarani, 2 estão caídos, por isso o jogo está parado, Batista. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. O Louser não mexeu. E você mexeria em Tigrão? Não mexeria não. O time tá muito bem, tá intenso. Fez 2 gols no primeiro tempo. Teve um pelotaço do Derek no travessão no primeiro tempo. A 1 minuto e meio do segundo tempo, chutaço de canhota do Bruno José na trave. Também não mexeria não. O Guarani tá amassando. O Tombense tem que sair agora, né? O Tombense tem que tentar igualar as coisas aí, tem que tentar chegar, pelo menos dar um gol para voltar pro jogo, mas a tendência é que o Guarani amplie. Já disse isso no intervalo, a tendência é que o Guarani amplie. E quem tomou a pancada ali foi o Lucas Araújo, cabeça com cabeça. Ele e o número 4, o Roger, da equipe do Tombense, graças a Deus. Nada de mais sério, todo mundo em pé, todo mundo vivo, todo mundo consciente, todo mundo feliz. 2-0 para o Guarani no Branco. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Amarelo. A informação. Bruno Silva, volante da equipe do Tombense, recebe cartão amarelo. Cometeu a falta e por isso está amarelado. Falta foi sobre o Mike. E a ICH, o Louser não mexeu e você mexeria no Guarani, a ICH? Não mexeria. O time foi muito bem no primeiro tempo, também não mexeria, Batista. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta é lá pela esquerda. Diogo Matheus é quem vai cobrar, embora o Mike também fica por ali. Diogo Matheus, braço direito levantado. O Guarani adianta suas fileiras. Autorizado. Diogo Matheus, pé direito, cruzou em cima da defesa do Tombense, que tira, mas no rebote apareceu Matheus Bueno, autor do primeiro gol do Guarani, que vence o jogo 2-0. Mike levantou na área, Felipe Garcia pega o goleiro do Tombense. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Edu Pinheiro, o Guarani é líder, tem 50 pontos. Mesma pontuação do Vitória. Por que o Guarani é líder em Edu? Olha, agora nesse momento indo para 50 pontos, o Sport já jogou, tem 50 também, mas aqui é no saldo, né? Por um gol, exatamente por um gol, o Guarani fica na frente do Sport. O Vitória tem 49 e vai jogar, mas se o Vitória empatar, o jogo começa às 18 horas, Vitória e jogando com o Avaí.
Se empatar, faz 50 também. O Vitória, aí dá no número de vitórias, o Vitória tem 15, nesse momento o Guarani tem 14. Por isso que se o Vitória pelo menos empatar, retoma a liderança, o Guarani terminaria em segundo. Se o Vitória perder e somente perder, o Guarani termina como líder. Portanto, o Guarani é líder por 1 gol. Tem a mesma pontuação que o Sport, 50 pontos. Mas por 1 gol, o Guarani, portanto, está liderando a competição. Não pode tomar gol da equipe do Tombense. Ou então, se tomar, vai ter que fazer mais. De calcanhar, Derek. Tocou para Bruninho, virou lá pelo setor esquerdo. Vem para a bola, João Vitor limpou, carregou, perdeu. Derek pegou, dominou no drible. Pé canhoto, cruzou para João Vitor. Em cima de Augusto, tiro, zagueiro do time do Tombense. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos. Num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Domina pela direita, vem o time do Guarani, a torcida joga junto o tempo inteiro. E o Guarani, pelo menos eu não tinha visto ainda, mas antes do início da partida, naquele aquecimento, o Guarani fez hoje um aquecimento diferente. Time titular fazendo passes, trocando passes e chutando a gol. O Guarani já tinha feito esse tipo de treinamento antes, hein, Vladimir? Não, Batista, pela primeira vez, né? Alternou aí aquecimento com treinamento também. Aproveitou esse tempo aí o time do Guarani. Achei sensacional, hein? Achei muito boa a iniciativa do Guarani. Porque ali, momentos antes do início da partida, tudo fica muito fresco na cabeça do jogador. Então, ao invés de fazer aquele engano que eu gosto e tal, o Guarani fez um treinamento com passes e arremate a gol. É uma coisa espetacular. E vem embora o time do Guarani. Bruno José entrou na área, pé direito, bacana. Rebateu Felipe Garcia. A bola voltou, Bruno José para Lucas Araújo. Cruzou na área, dominou, ajeitou pé direito, bateu Bruninho. Gol! Arrancada e a virada de bola do Guarani da esquerda para a direita, para Bruno José. Rolou para Bruninho, dominou na área. De pé direito, bateu forte, cruzado. Bola pelo alto, mandou no fundo do gol. A bola bateu lá dentro, me fez chorar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. É o segundo do Bruninho, a musculatura do combate, notável elemento de transformação na hora do chute, bateu para estufar a rede, Bruninho, caráter excepcional da luta, rumo à Série A do Campeonato Brasileiro, o campeão brasileiro de 78, marca mais um, Bruninho, camisa 27. Ele, o autor do gol, amplia no brinco, a torcida vibra, pega o osso, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, hoje sempre Guarani, Guarani 3, Tombense 0 e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Na primeira jogada, o Bruno José arriscou de longe e o goleiro defendeu. Depois a bola voltou para o Bruno José, que ajeitou para o Lucas Araújo, que mandou na área. Lá estava o Bruninho, que dominou e virou matando o goleiro da equipe do Tombense, o Felipe Garcia. Fundo das redes, segundo gol do Bruninho no jogo, terceiro do Guarani, 3-0. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango com um tempero suave. Casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado.
Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Batista. Pois não, Vladimir. Assim que saiu o gol, o Tombense fez mais uma alteração. Saiu o Cleiton para a entrada do Alexandro. Cleiton 11 saiu para a entrada do 19, Alexandro no Tombense. E o que é que aconteceu aí? O Guarani reclamou, teve uma espalmada do Douglas Borges. Domina o time do Guarani, Lucas Araújo para Derek, foi empurrado, falta nele, pois não, Vladimir. Quando dominou a bola, o Derek foi atingido ali pelo Roger e no lance anterior, a impressão que foi marcado o impedimento, né? Até demorou a marcação, depois acabou confirmando a arbitragem. E agora é falta para o Guarani cobrar, Batista. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Falta o time do Guarani, vem para a batida, sempre os dois. Com a direita, Diogo Matheus, e com a esquerda, Mike. Vamos ver quem é que vem. 14, quase 15 do segundo tempo, 3-0. Barreira de 3 homens, guardecendo ali a parte frontal do Felipe Garcia. Autorizado. Vem pra batida o time do Guarani que ataca contra o gol do placar eletrônico. Mike, pé canhoto, bateu mal. É tiro de meta, 1 metro acima do travessão, Vladimir. O Diogo Matheus tem mais prática nessa cobrança de falta, né? Mas o Mike, quem bateu, pegou muito embaixo, ela saiu por cima, é tiro de meta. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 passados, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, aqui Brinco de Ouro, Guarani 3, 2 do Bruninho, do Matheus Bueno, Tombense 0, alô Edu. Olha, o Bruninho é o artilheiro da temporada do Guarani com 10 gols, hein? 10 gols agora. Maracanã 3 do segundo tempo, segue Flamengo 0, São Paulo 1, gol do Caleri. Bandeirantes. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e toda a região. aromadas ervas.com.br. É tempo de análise, Valdemir Gomes, o da palavra fácil depois desse ataque. Egídio dominou para o time do Tombense, vai até a linha do fundo. Acabou o campo, é tiro de meta para o Guarani. Placar de 3-0. E aí, Tigrão, cabe mais? 3-0, o Guarani está vencendo o Carcará. Cabe mais, mas eu diria a você que nota de falecimento. Está em óbito a lebre. Fatura liquidada. O Guarani no G4 com possibilidades de ser líder, sobrando no jogo. O Tombense não desconta mais. Pode até achar um gol aí, uma desatenção, mas o Guarani nada de braçada, amassa a equipe mineira, faz uma partida espetacular, jogou com a autoridade de quem está subindo contra um time que está caindo. Não deu sopa para o azar, muita personalidade, muita autoridade, muita confiança, e o placar é o espelho do jogo. 3 para o Guarani, 0 para o Tombense. Então não é a lebre, né, Tigrão, que está morta, é o Carcará. Carcará é o quê? É uma ave, né? Carcará é uma ave que é prima e irmã do gavião. É prima e irmã do gavião. Silinho dizia sempre. Tombense, vem lançamento na entrada na área, tira lá atrás, afasta Diogo Matheus. Pois não, Tigrão, pode concluir. O Silinho dizia sempre, antes do time entrar em campo, temos que ser igual o Carcará. Pega, mata e come.
Fernandão matou no peito, abriu lá pela direita, vem Pedro Costa, preparou o cruzamento, a marcação é de João Vitor. Olha a recuada, vem para Lucas, tentando a passagem pela direita, Bruno Matias. Mira pela meia esquerda, vai no campo de ataque, Rafinha para fazer o passe para Bruno Silva, outra vez para Rafinha. Rafinha conduz a bola pela meia esquerda, opa! Passe burilado, tocou, vem para a bola batida, ele perde a direita, Alexandro. Passe do Rafinha, né? Olhou para um lado, tocou uma bola de letra. E aí o Alexandro faz isso aí, ó. Mandou a bola quase fora do estádio. Me diz aí, hein, Vladimir. O passe do Rafinha foi a lá Ronaldinho, né? Mas o chute aí do Alexandro foi totalmente ruim, sem direção, foi para fora. Mudando pela primeira vez o Guarani no jogo, hein? A primeira alteração. Tá saindo o 19, João Victor, para a entrada do camisa 7, Pablo Tomás. Pablo Tomás com a 7 vai entrar no lugar do João Vitor. Outra alteração sendo preparada neste momento, sendo efetuada neste momento pelo técnico Humberto Louser. Dentro dessas duas sai o Mike, meia dúzia para a entrada do camisa de número 36, Kaique. Um lateral por outro, sai Mike, entra Kaique. Vamos CH, sua análise, as alterações do time do Guarani CH. Ah, Batista, só um desastre muito grande, tira o resultado do Guarani, que manda no jogo também no segundo tempo, e o técnico vai fazendo as suas experiências. O Mike, como está pendurado, ele coloca o Kaique para ficar tranquilo, para não tomar o terceiro. Daqui para frente é só trocar para dar uma descansada, uma administrada, mas para mim também o Guarani já venceu o jogo, é uma questão só de tempo, manda na partida também no segundo tempo. Pedro Costa vai cobrar arremesso lateral para o Tombense. Autorizado, vai usar a força do braço. Tombense coloca 2, 4, 5 na área. Levantamento para o Fernandão. Chega bem, o time do Guarani se fecha inteiro lá atrás para partir em contra-ataque. Derek domina, vem para dentro do círculo central, carrega, partiu, levou na penta canhota, bateu! Palma! Felipe Garcia, batida de canhota de Derek, exigiu uma grande defesa. Felipe Garcia mandou para a linha de fundo, escanteio para o Guarani bater, Vladimir. Quero dele também o Derek, né? Veio avançando na base da velocidade, também da força, ninguém tirou dele, bateu forte no cantinho direito, buscou o Felipe Garcia, escanteio. É o Kaique quem vem na cobrança. Kaique vai para a bola, para a cobrança de escanteio. 21, segundo tempo, 3-0. Time do Guarani vai povoando a área do Carcará. Autorizado. Vem pra bola Kaique. Guarani com a zagueirada lá dentro. Levantou o cruzamento feito. A bola sobra. Bruno José, pé direito. Bateu a bola desviada. Tocou no corpo do Bruno Matias, escanteio pela direita para o Guarani bater. E ardeu esta bola, hein? Porque o chute forte do Bruno José resvalou ali no Bruno Matias, foi pela linha de fundo. Escanteio agora na direita para o Bugre. Escanteio, o time do Guarani vem para a cobrança. 21 minutos passados da etapa final. É no gol do placar eletrônico. Time do Guarani coloca a zagueirada na área. Vem para a bola, Diogo Matheus vai levantar lá dentro. Meteu o pé direito, andou por baixo. Chega lá atrás para tirar, afasta o time do Tombense. Mas o rebote é do Bruno José. Recompondo, recua Douglas Borges. Ele domina ali exatamente na intermediária. Daí fora da sua área de confinamento. Levantando o campo de ataque. Derek foi acertado pelo Augusto em Vladimir, e o árbitro nada marcou. Estava próximo ao lance e disse que não foi nada, Batista. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para a performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. É do Brasil. Amarelo. Vai. Lucas Araújo, camisa 21 do Guarani. Cometeu uma falta mais forte ali, recebe cartão amarelo. É o terceiro dele. Não é titular, mas está suspenso para o jogo contra o CRB. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos. Num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa Campinas em primeiro lugar. E o Douglas Borges, né, Vladimir, está invicto. Ele hoje é o quarto jogo com a equipe do Guarani.
e ele ainda não perdeu nenhuma. São 4 vitórias contando com a de hoje. Além de ser um bom goleiro, tá levando sorte também, conseguindo bons resultados, né, Batista? Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Igatacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também em Sorocaba. Domina o time do Tombense, vem lá pela ponta direita, perde o jogo, placar de 3-0. Guarani se fecha todo, bora com Pedro Costa. Recolhe, dá um tapa, erra o passe, vem Matheus Bueno, pega lá atrás, ele que marcou o primeiro gol do Guarani. Os outros 2 foi do Bruninho e agora uma pegada forte. Matheus Bueno no solo e o cartão amarelo, Vladimir. Doeu, hein? Doeu ali pra cima do Matheus Bueno. O cartão amarelo foi dado pro Rafinha. Rafinha, camisa 18 do Tombense, amarelado. Retrospecto do Guarani nos últimos 5 jogos, quase perfeito, Batista. 4 vitórias e um empate. Dos 15 pontos disputados, 13 foram conquistados. Já conhece a rede de assistências UESCO? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Tem uma UESCO sempre perto de você. Acesse para saber mais. Com uescoferramentas.com.br. É tempo de análise, Carlos Henrique, o bate pesado. Guarani vence 3-0 e cabe mais em CH. Não há dúvida, Batista, cabe mais, mas nitidamente o Guarani diminuiu a intensidade do jogo, que é absolutamente natural. 3-0, né? Um calor muito forte. No segundo tempo, o Guarani um pouco mais abaixo, um pouco mais recuado, tentando jogar de maneira reativa e está correto. O Guarani faz um jogo administrativamente perfeito. Faz 3-0, cabe o 4, mas nesse momento o Guarani diminuiu o ritmo. Placar de 3-0, 2 gols de Bruninho e um de Matheus Bueno. Bruninho que marcou um golaço de voleio. Dominando o campo de ataque, vem Rafinha lá pela direita, balança o corpo. É cheio de Gary esse Rafinha. Agora o lançamento foi horroroso. Ele deu uma balançada. Dava a impressão de que seria o Ronaldinho Gaúcho. Mas lançou muito mal lá na lateral. Ele levanta o braço e pede desculpas ao Egídio em Vladimir. Você também deu uma gorada legal no rapaz, hein, Batista? Tava indo tão bem, mas no momento do lance a bola foi direto para fora, apenas posse pro Guarani. Ele balançou igual o Ronaldinho Gaúcho e lançou igual o Firma Nega. Horroroso. Quem é esse, hein, Tigrão? Horroroso. Quem é esse que você falou? Eu não vi. Firma Nega? É. A Firma Nega dava 100 passes e errava 110. Jogou onde? Jogou lá no Botafoguinho Boca de Litro, onde eu joguei também, ali na Vila Georgina. Lá onde você jogava, aquele menininho e tal, né? Barrigudinho, tipo barriga de rã. Ali no canteiro central da Zé Gabeta. Não. A Vila Marieta. Era no campo da Swift, no campo do Moinho, São Paulo, ali perto de onde é o antigo Extra, ali, naquela região ali da Rua Abolição. Guarani com o Bruninho, dominou, levou pro fundo, cruzou na área, Bruno Silva, tira de cabeça, é arremesso lateral pro Guarani bater pela esquerda. Vai mexer, Batista. Regis e Bruno Mendes, daqui a pouco vão entrar na equipe do Guarani. Quem sai pra você, Tigrão? Acho que ele tira o Bruninho e o Derek. Não sei se vai ser agora, né? Porque tem um arremesso o Fernandão. lateral. O Fernandão tá saindo no Tombense, viu? Tá entrando o 17, Daniel Amorim. Daniel Amorim, 17, no lugar do Fernandão. As trocas no Guarani daqui a pouco. Arremesso lateral. Vem pra bola, para fazer a cobrança lá pela esquerda. Kaique, autorizado. Não, vai mudar agora mesmo, hein? O árbitro autorizou. O árbitro tá esperando ver se vai acontecer a troca ou não, né? Por enquanto, os jogadores estão ali na beira do gramado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. Agora sim. Vai. Saindo o Derek. Derek tá saindo com a 11 para a entrada do Bruno Mendes, né? Como o Bruno Mendes está com a camisa 100 e não tem o 100 ali na placa, é erguido o número 0.
Então sai o Derek, entrando o Bruno Mendes. A alteração feita aí no Guarani. Vamos ver quem vai sair para a entrada. O Bruno José está saindo para a entrada do Regis. Sai 17 Bruno José, entra 78 Regis. Já já os comentaristas falam sobre as duas alterações de momento, porque o Guarani tem arremesso lá pela esquerda. Kaique vem para a bola para fazer o lançamento. Autorizado, lançamento curtinho para Bruninho. Dominou, rolou de volta para Kaique. Meteu o pé direito, cruzou direto nos braços do Felipe Garcia. Vamos lá, Tigrão, as alterações, as duas do time do Guarani, Tigrão. O Derek está voltando de contusão, né? Tem essa homenagem aí do 100º jogo do Bruno Mendes. E o Derek já estava demonstrando aí quase 30 minutos do segundo tempo. Estava demonstrando aí sinais de cansaço. Normal a entrada do Bruno Mendes. Eu imaginei o Bruninho porque também correu demais. Agora o que ele faz? Ele tira o Bruno José e deve puxar o João Vitor pelo lado direito, o Bruninho pelo lado esquerdo e bota o Regis na meia, para vir de trás com a bola entre os dois volantes. É boa também. E, veja bem, jogo definido, vitória assegurada. Claro que tem também a questão de poupar aí algum de seus principais jogadores, até pelo calor fortíssimo que a gente verifica no Brinco. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Quero saber também a sua opinião, CH, mas depois desse lance, se manda no campo de ataque, dominou, ajeitou, levou Alexandro, vai bater, não bateu, preferiu o toque pela direita, bateu mal, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater o Vladimir. Quem estava tentando a jogada ali era o jogador Alexandro, ele pegou muito mal na bola, mandou direto para fora, a posse é do Guarani. Oi, CH, sua opinião, as alterações do Bugre. Bom, o Derek saiu para o Bruno Mendes entrar na sua 100ª partida, preserva o jogador também. Tá certo, Humberto. Olha o Tombense. Domina o time do Tombense, tenta levar da entrada da área. Vem pra bola, tentando a passagem, Bruno Matias para Egídio. Canhoto, tentou o cruzamento. Lá atrás, afasta, tira a defensiva do Guarani, pois não, CH. E no caso da saída do Bruno José, estava muito cansado, né? Como também o Bruninho está muito descansado, né? Aliás, está cansado também. Então, qualquer um dos dois que saíssem estava absolutamente correto. Coloca o Regis também para dar ritmo de jogo. Sem a bola muda um pouco o Guarani. Vem para duas linhas de 4 e o Regis e o Bruno Mendes na frente. Mas, como eu disse no comentário anterior, o jogo está apenas sendo administrado pelo Guarani, que já ganhou o jogo, Batista. Domina o time do Guarani, vem com Bruno Mendes. Reclama da falta, o árbitro não marcou. Andou a seguir o jogo e o Alexandro agora reclama. E o árbitro para marcar a falta e irrita o público, hein, Vladimir? E também os jogadores, né, dentro de campo do Guarani. O árbitro não deu a falta do Bruno Mendes e deu a falta, aliás, não deu no Bruno Mendes e deu a falta do Bruno Mendes. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Placar de 3-0, 2 gols do Bruninho, um deles um golaço. O segundo do Guarani foi um voleio, primeiro marcado pelo Matheus Bueno. E já tem o apito final com o Edu Pinheiro, o incomparável. Domina tentando levar o time do Tombense. Egídio tá tentando arrumar um golzinho aí. Rolou para Alexandro. Entrada na área, vira lá pela ponta direita. Bola muito comprida, tentou dominar o Pedro Costa, mas era um tijolo de 8 furos. Pega aí, ó. É o servente lá embaixo lançando para o outro que está lá em cima do prédio. Arremesso lateral para o time do Guarani. Você sabe que eu já curti umas de servente de pedreiro e já joguei muito tijolo para cima, né, Batista? Olha, daqui a pouco, Iago Teles, hein? Tem estreia no Guarani, daqui a pouquinho Iago Teles vai entrar. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida.
Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também em Sorocaba. Muda. Vai. Sai Bruninho, agora sim. Bruninho sai com a 27, entra Iago Teles. Ó, o Bruninho aplaudido demais, né? Sai Bruninho, entra Iago Teles, 37. Legal, hein? Muito legal, parei até aqui para ouvir o alarido da galera fazendo uma justa homenagem ao Bruninho. Realmente hoje ele fez a diferença e até com um golaço. Vem pra bola o time do Guarani, domina no campo de ataque. Lançamento, o árbitro para a marca e vai dar cartão. A falta em cima do Pablo Tomás. Quando ele foi receber, tomou um rapa e a falta está marcada, Vladimir. Falta do Egídio, né? Não teve muito recurso o Egídio nesse lance, não. Cometeu a falta e recebeu o cartão amarelo, camisa meia dúzia do Tombense. Nova Light, viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Falta para o Guarani bater. É no gol do placar eletrônico. Há uma conferência ali, são 3 jogadores. Diogo Matheus é um deles. Por ali também o Regis. E tem mais um ali. É Lucas Araújo. Lucas Araújo. São os 3 candidatos. Vamos ver quem é que vem. Barreira compacta e mais um jogador agachado ali atrás da barreira. Regis ameaçou. Vem Lucas Araújo, ameaçou. Diogo Matheus, pé direito, bateu. Palma, Felipe Garcia. Jogada claramente ensaiada. E vem Diogo Matheus, dominou pela lateral da grande área. Pé canhoto, bateu cruzado. A bola toca no Bruno Matias. Escanteio. Escanteio para o Guarani bater o Vladimir. Que bacana a cobrança de falta, né? 2 ensaiaram e apenas o Diogo Matheus foi quem bateu. Buscou o goleiro Felipe Garcia. Na sequência, escanteio para o Guarani. É o Regis quem vai na cobrança. 35, etapa final. 3-0. Time do Guarani vem na bola parada. Zagueira da Bugrina na área. Regis. Mandou por baixo, o Egídio tira. A bola volta lá pelo lado direito. O Regis não conseguiu dominar. Em cima dele chega para afastar Marcelinho. Recolheu, dominou, recuou, chamou. Sai jogando lá atrás. Augusto toca, bate de perna direita, levanta para dentro do círculo central. Ganha posse de bola. O time do Tombense vem na velocidade. Trabalha o jogo, Rafinha. Levantou de perna direita na área. Sai lá atrás. Douglas Borges pega e não solta, Vladimir. Com firmeza, com tranquilidade, o Douglas Borges ficou com ela. A posse é para o Guarani. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco. A marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Público. A informação na Bandeirantes. Público total, 9.041 torcedores para uma renda de 199.830. 199.830 para um público total de 9.041. Foram 7.661 pagantes, 1.380 não pagantes, 9.041 no total. Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois desse ataque, vem o time do Guarani, Pablo Tomás. Domina pela direita, soltando para Regis, recolheu, rolou para Pablo Tomás. Atrás pela meia direita para Diogo Matheus. Abriu outra vez para Pablo Tomás. Partiu, falta nele, chegada do Egídio por trás. Bruno Silva. Foi o Bruno Silva, né? É, tá bravo, hein? Tá reclamando, já tem cartão amarelo, cometeu a falta, reclama ali com a arbitragem. O árbitro pede cabeça fria para ele e é falta pro Guarani.
Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. É uma alteração para fazer o Tombense. Vai agora ou depois, hein? Olha, acho que vai agora. Vai entrar o 16, Guilherme. Guilherme, 16, no lugar do Egídio. Saiu o experiente Egídio, entra Guilherme, 16. Guilherme, 16, no lugar do Egídio. É falta para o time do Guarani, Regis e Diogo Matheus. Vamos ver quem é que vem. 38, etapa final. Diogo Matheus, pé direito, cruzou na área. Subiu, tocou de cabeça, Pablo Tomás errou a cabeçada. É tiro de meta para o Tombense bater. Subiu, mas não conseguiu cabecear com força não, né? Mandou direto para fora, apenas tiro de meta. 38 e eu sigo com o giro do placar. Aqui estádio Brinco de Ouro, Guarani vencendo. Guarani 3, Tombense 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, é o seguinte, Guarani líder da Série B, 50 pontos. Ou termina em primeiro ou termina em segundo. Se o Vitória pelo menos empatar em casa com o Avaí, começa às 18 horas, aí o Guarani termina em segundo. Se o Vitória perder, o Guarani termina em primeiro. E segue no Maracanã, 26, segundo tempo, em Flamengo 0, São Paulo 1, gol do Caleri, a primeira da final da Copa do Brasil. Falta para o Tombense, vem para a bola Pedro Costa, mas é pela esquerda, ele que é lateral direito. Partiu, pé direito, lançou na entrada da área. Diogo Matheus afasta, tira. A bola veio na cabeça de Bruno Matias, toca tentando a passagem pela esquerda. O time do Tombense, Regis, luta uma barbaridade. É arremesso, a torcida protesta dizendo que o arremesso era do Guarani. Autorizado, vem pra bola Guilherme, já cobra, toca lá atrás no campo de defesa para Bruno Matias, trabalha na perna direita, invertendo para Augusto, recolhe, domina, recua para Roger, captando o time do Tombense, devolve a bola pela esquerda, vem pra bola Guilherme, passa o pé esquerdo em cima da bola, rola curtinho, tocando para Bruno Matias, dali pela direita para Augusto, zagueiro trabalha lá atrás, o time do Guarani cerca na frente com Bruno Mendes e também o Regis. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Guilherme domina para o time do Tombense, a torcida começa mais uma vez a incentivar o time do Guarani. Neste momento todo recuado, 40 da etapa final. 3-0, cima do time do Tombense, vai com o Alexandre no campo de ataque, virando lá pela ponta direita, domina, tentando levar Pedro Costa, rola a bola de volta para Alexandre, Alexandre trabalha curto, bola rolada, vem por dentro, Bruno Silva, recolheu, dominou dentro do círculo central, vem para a bola pela meia direita, Bruno Matias, inverteu, lançou lá pela ponta canhota, vem Diogo Matheus, tirou, afastou, falta. O árbitro parou, não ameaça dar cartão, apenas a falta, um empurrão, matando um contra-ataque. Guilherme merecia o cartão, hein, Vladimir? É, merecia sim. Saiu um Egídio que batia até na sombra, entrou outro que bate muito também, o Guilherme. É falta para o Guarani. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango com um tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. É tempo de análise, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil. 42, e qual é o procedimento final nessa reta de chegada da partida? Ganha o jogo 3-0, tenta fazer saldo ou administra o resultado em Tigrão? O desgaste físico é muito grande, né, das duas equipes, calor insuportável. E aí o Guarani vai tocar a bola, vai poupar um pouquinho as energias. Claro que se achar o quarto gol melhor, mas a verdade é a seguinte: o jogo ficou chato depois de 11h30 do segundo tempo. O que aconteceu aos 11h30 do segundo tempo? Gol do Bruninho, 3-0. Ora, 3-0 na casa do adversário contra um time muito superior, o que o Tombense ia fazer?
Jogar pela honra, pela camisa, mas sabia que não dava mais. Então o Tombense sabia que não ia conseguir chegar. E o Guarani, por isso, não se sentia ameaçado. Aí o jogo caiu muito porque se definiu. Foi a hora do óbito da lebre aí que você trocou por Carcará. Domina Diogo Matheus na beirada do campo, carrega o time do Guarani, mas recua. Toca tudo lá para trás. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Quero fazer um agradecimento, não sei o nome, nem o endereço, mas faço um agradecimento aqui de público ao engenheiro que construiu aquele prédio ali, ó, em frente ao estádio Brinco de Ouro. Qual é o motivo? Eu fui assado pelo sol abrasivo, causticante hoje aqui no estádio Brinco de Ouro. Ele bate de frente aqui para a cabine. E aí o sol atrás do prédio escondido. E vem o time do Guarani, cruzamento na área. Dominou, Regis, limpou, carregou, pé canhoto, bateu, defendeu, o goleiro voltou. Bateu Tomás pra fora pela linha de fundo. Defesaça, hein? Defesaça de Felipe Garcia. Reboteada. A bola foi embora pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro Guarani bater. Belíssima jogada feita pelo Regis. Foi avançando aos trancos e barrancos, bateu forte. Felipe Garcia rebateu nos pés do Pablo Tomás, que jogou a bola no canto esquerdo. Foi buscar também o goleiro do Tombense. Vem pra bola, cobra rapidinho. Regis curtinho pra Diogo Matheus, pra Regis. Domina soltando, jogou pela direita. Vem pra Matheus Bueno, pra Alan Santos. O Guarani faz ocupação militar. O time inteiro postado no campo de ataque. Olha a Ola. Mais 5 minutos. A Ola no estádio Brinco de Ouro. A torcida feliz demais. Lançamento lá pela esquerda, Kaique. Domina, dá um tapa na bola, rola rasteirinho, soltando pela esquerda para Bruno Mendes. Ele faz a parede, domina, volta, jogou para Lucão. Lucão domina, tocando recuado para Alan Santos. Ele vai recuar ainda mais. Vem lá atrás, Douglas Borges. Bate, levanta de perna direita no campo de ataque de cabeça. Augusto tira, a bola veio no peitoral. Domina bonito, Matheus Bueno, ele que também marcou um golaço. Solta o jogo lá pela esquerda. Aí que recua, vem para Lucão. Lucão trabalha na perna direita, leva, rola, recua, vem na zaga no campo de defesa o time do Guarani. O Esco está disponível em mais de 3.500 revendas e está na Melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Esco. Domina o time do Guarani, vai Bruno Mendes para a linha de fundo, fecha. Em cima dele o zagueiro Augusto, escanteio. É escanteio para o Guarani bater o Vladimir. A bola enfiada para o Bruno Mendes, ele tentou cruzar para a área. O Augusto chegou lá para fazer o corte, outro escanteio, Kaique vai cobrar. Kaique vem para a bola. Bola parada, 46. Guarani vai para dentro da área em busca do quarto. Autorizado Kaique. Partiu. Pé canhoto, levantou na área. Subiu lá atrás Roger. Tirou de cabeça, a bola voltou. Sobrou com Diogo Matheus. Domina, soltando para Regis. Ele vai arrefecendo. Gela a bola, recua. Chama, vem lá atrás Alan Santos. Volta a bola para Regis. Ele carrega pela meia canhota. Reclamou, tocou. Vem Kaique, o árbitro parou. Marcou falta nele. É falta pela meia esquerda, campo de ataque, falta para o Guarani bater. Bem no bico da grande área ali pelo setor esquerdo, campo de ataque, o Regis foi derrubado. Tem a oportunidade mais uma vez na cobrança a equipe do Guarani. 47, vai terminar já já. Vem comigo. O povo faz a festa. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Acesse rochaautopeças.com.br. Guarani cobra, falta curtinho, a bola veio para Matheus Bueno.
Domina fazendo a soltura pela esquerda, vem para Lucão. Atrás para Alan Santos, outra vez no corredor, vem para Matheus Bueno pela meia direita. Vem para Diogo Matheus, para Matheus Bueno, toca a bola dentro do círculo central e faz o tempo passar. Recolhe, domina Matheus Bueno, gira em cima do próprio eixo, escapa a marcação e recua, vem para Alan Santos. Ele toca de lado pela esquerda para Lucão. Lucão solta na frente, o time do Guarani vem para a bola, tentando a passagem, Kaique rasga firme. Tira Augusto para a linha lateral. É arremesso lá pela esquerda, arremesso lateral. Vem para a bola para fazer a cobrança, Kaique para o time do Guarani. Ele pode usar a força do braço. Toca a bola na frente, na esquerda. A bola voltou, Iago Teles dominou, rolou. Partiu Kaique, pé canhoto, bateu cruzado. Em cima da marcação, o árbitro não marcou o escanteio não, hein, Vladimir? Segundo o assistente, Batista, a bola já havia saído, né, no último toque ali do Kaique, por isso é o tiro de meta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Placar de 3-0, 2 do Bruninho. Foi um golaço, uma pintura. A arte em estado puro. Batida de voleio. A bola para a rede e o outro foi do Matheus Bueno. Também uma paulada na entrada da área. É gol da Nova Light. Há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br, é do Brasil. Vai terminar o jogo. Quase 50 minutos. 5 minutos de acréscimo. O árbitro vai olhando o seu cronômetro. Apita o do jogo. Bruno Mendes cai de joelhos. Mais 4 ou 5 jogadores imitam o centroavante bugrino. Mãos aos céus. A prece definitiva por mais uma tarefa, por mais uma batalha concluída. 3-0, time do Guarani, respirares de Série A do Campeonato Brasileiro, líder neste momento, superando os medos, desvendando os segredos, os mistérios para alcançar o sucesso, para galgar o degrau que vai levá-lo de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, lugar que nunca deveria ter deixado. É a festa maior do futebol, a torcida que vibra da pele até o osso, não há explicação para essa sensação. Parabéns à torcida bugrina que jogou o jogo inteiro e ajudou nesta vitória maiúscula. Guarani 3, Tombense 0, termina o jogo. Vladimir Catarino, jogadores estão se abraçando, festejando e ainda não chegaram aí, hein, Vladimir? Ainda não, Batista, o pessoal ainda conversando, né, jogadores se cumprimentando bastante, jogadores do Tombense também ali conversando com os jogadores do Guarani. Por enquanto ainda ninguém, quem vai sair aqui primeiro entre os titulares parece ser ali o João Vitor, né, que não terminou o jogo como titular. É o Guarani conquistando mais uma vitória. O time chega a 50 pontos, momentaneamente na liderança desta Série B do Campeonato Brasileiro. Agora restam 10 partidas, né, até o final da competição. Serão 5 partidas em casa, 5 partidas fora. Próximo jogo vai ser fora de casa contra o CRB, jogando lá no estádio Rei Pelé em Maceió. É o Bugre comemorando mais uma vitória, chegando aí à liderança momentânea, provisória, né? Depende ainda da partida contra o Vitória, mas de forma momentânea o Guarani vai chegando à liderança dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, todo mundo lá no meio ainda, Batista. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Placar de 3-0, o primeiro gol da partida foi marcado pelo Matheus Bueno. Foi um belíssimo gol, batida na entrada da área depois que a bola foi rechaçada lá dentro na entrada da pequena área.
E o segundo do Bruninho, um belíssimo gol, uma pintura, um voleio espetacular. Placar de 2-0. E o Bruninho fez o terceiro, também uma pancada de perna direita. 3-0. E neste momento, jogadores virados para cá. A cabine fica embaixo do tobogã. Embaixo do tobogã também. Pessoal esperando aqui aquele recado. O elenco inteiro fazendo uma saudação. E o público ovacionando os guerreiros que neste momento estão deixando o gramado. O Vladimir Catarino vai ouvi-los. Jogadores saindo por aqui. Vamos aguardar exatamente se o Bruninho vai falar, né? O grande nome do jogo, o autor dos gols. Vamos ouvir o Bruninho aqui, artilheiro do Guarani nessa partida, responsável também pela vitória. Feliz de fazer mais um gol com a camisa do Guarani. É importante mesmo foi, além do gol, é vencer em casa. A gente tem umas batalhas, os confrontos diretos aí, a gente tem que fazer valer nossa força aqui em casa. E aquele voleio, hein, Bruninho? Treino? Nada, isso aí já é dom já, graças a Deus. A gente trabalha bastante, tem essa facilidade de finalizar. Em muitos momentos aqui eu acabei perdendo uns gols e eu tenho uma análise de desempenho que cuida, além da do clube, comigo, para poder sempre fazer o melhor para o clube, para o Guarani. Legal, Bruninho falando por aqui, vamos ouvir também o Bruno Mendes. Botar o pé na Série A. Bruno, mais um capítulo dessa história rica sua com o Guarani, agora 101 jogos e bela vitória também rumo ao acesso, né? Muito obrigado, só alegria, né, poder completar 101, hoje está completando 101 jogos, né? É um privilégio de poder estar completando com a camisa do Guarani, uma alegria imensa. E é isso, né, a gente está feliz pelo momento que a gente está vivendo, é muito trabalho, dedicação de todos, né? E agora é dar continuidade, que temos mais 10 finais aí para poder concluir o nosso sonho. E qual a importância desse torcedor aí para esse objetivo do Guarani? Pô, é muito importante, né? O nosso 12º jogador, né? O apoio é muito importante deles aí nessa reta final para a gente concluir nosso sonho aí. Legal, obrigado, Bruno Mendes. Vamos ouvir também o zagueiro Alan Santos. A gente vai conseguir o nosso objetivo. Agora, Alan, a torcida está empolgada, né? Como controlar essa euforia, esse oba-oba, porque não tem nada definido ainda, mas o Guarani, no momento, é o líder do campeonato. Cara, a gente tá indo passo a passo, né? Degrau por degrau. A gente tem pregado isso dentro, o Humberto tem falado sobre isso pra gente ir jogo a jogo. A gente sabe de toda a dificuldade do jogo, por exemplo, a gente vai pegar o CRB, que é um time muito qualificado fora de casa, e a gente vai trabalhar forte a semana, corrigir o que tem que corrigir para que a gente possa sair com a vitória fora de casa e quanto mais rápido, até antes da última rodada, a gente possa classificar o Guarani para a Série A. Legal, obrigado, o Alan Santos. Agora quem vai falar é o autor do primeiro gol, né? O Matheus Bueno, falando sobre o gol e a importância dessa vitória. Vamos ouvi-lo. Sim, isso daí foi um momento do jogo que estava nos deixando meio incomodado e a gente conversou bem sobre isso, sempre no segundo tempo a gente jogar um pouco mais recuado. O Humberto ajustou isso daí na nossa equipe nessa data FIFA e hoje, como vocês puderam ver, a gente teve uma atitude diferente. Matheus, e como que é fazer o primeiro gol com a camisa do Guarani? Estou muito feliz por esse momento, muito feliz pelo meu primeiro gol. Espero que seja o primeiro ainda de muitos e estou muito feliz com isso. Matheus, como manter o pé no chão, mas também, lógico, visar esse acesso nessas últimas 10 rodadas? Cara, a gente conversa sobre isso praticamente todos os dias. A gente tem um ambiente muito bom e assim, igual você falou, a gente tem que ter os pés no chão, a gente vem de 5 jogos sem perder e a gente quer mais, a gente quer conquistar o acesso. Legal, obrigado, Matheus Bueno, o último jogador a deixar o gramado, meu caro Batista. Guarani vencendo 3-0. Trabalho do Vladimir Catarino no gramado do estádio Brinco de Ouro, placar de 3-0. Um abraço para o Rodrigo Tomás. Personal trainer neste momento está no carro prestigiando aqui o amigo, junto com o meu neto, Felipe, meu neto, meu querido neto. É isso aí, a família registrando a audiência. Muito obrigado, hein? Final de jornada, vem aí apito final com o incomparável Edu Pinheiro. Grande abraço e até já! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Público 9.041, público no Brinco, renda 199.830. E meus amigos da Bandeirantes, quando Humberto Louser assumiu o Guarani, 12 rodadas tinham acontecido. O Guarani era 11º com 16. 11º com 16 e não vencia 6 rodadas. O Guarani nas mãos de Humberto Louser, agora em 16 jogos. E com um aproveitamento de 70,8%, coloca o Bugre nesse momento na liderança com 50 pontos. Guarani termina em primeiro e em segundo. Vai começar às 18 horas daqui a pouco no Barradão, em Salvador, Vitória e Avaí. Para o Guarani terminar em primeiro, o Avaí tem que vencer o Vitória lá dentro. Vamos aos comentários, hein? Daqui a pouco tem a promoção da Uesco. Depois dos comentários eu vou falar. Guarani 3, Tombense 0. O Matheus Bueno faz 1-0 a 20 do primeiro tempo. Ganha no pé de ferro e chuta no ângulo. 22, Derek chuta no travessão. Guarani atacando para o gol de entrada. 30 minutos. O gol de voleio do Bruninho, cruzamento do Bruno José. 2-0. Vem o segundo tempo, 1 minuto e 29. Gol do placar, Bruno José na trave. Depois a 11, Bruninho faz o terceiro gol. Cruzamento de Lucas Araújo. Domina, gira, passa por debaixo das pernas do marcador e vai no ângulo, no lado oposto do goleiro, 3-0. Teve a arrancada do Derek a 20. Teve o Diogo Matheus cobrando falta a 35, goleiro pegando aos 44, 2 defesas, Regi chutando e o Pablo Tomás, defesa sensacional do goleiro. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Guarani 3, Tombense 0. Edu, por tudo isso que você falou, um resultado clássico, indiscutível, insofismável, e que premiou a equipe que jogou mais futebol, que premiou a equipe com maior qualidade técnica e que confirmou na prática aquilo que na teoria nós em nenhum momento questionamos ou discutimos, ou seja, o favoritismo e a superioridade técnica da equipe do Guarani. Guarani com a autoridade de quem queria a liderança, que começou em 5º lugar, só que todo mundo já tinha jogado, ou quase todo mundo, e ele não.
volta aí, momentaneamente está na liderança, faz uma grande campanha. Eu tenho dito já há 3 ou 4 rodadas que o Guarani está com 1,5 pé na Série A do ano que vem. Para mim, joga, no momento, o melhor futebol de toda a Série B, dos 20 times que disputam a competição, né? Não tem para Sport, não tem para Vitória, não tem para Novo Horizontino, não tem para Vila Nova. O Guarani pratica o melhor futebol da Série B. E pegou uma equipe aí que está muito mal colocada, que está na zona de rebaixamento, que é verdade, vinha de uma vitória de 3-0 em casa, mas contra um time que já caiu, que é o ABC, que está aí na casa dos 16, 17 pontos, não tem mais o que fazer. O Tombense em casa não fez nada mais do que a obrigação, ganhou a partida e veio, claro, com moral, veio tentando dar uma sequência positiva, mas não fez frente para o Guarani. E olha que não é pela fragilidade do Tombense, não. É pela qualidade do Guarani, que usou os 2 lados do campo, que teve no Bruninho, para mim, o grande destaque individual, mas que mais uma vez teve Matheus Bueno muito bem, Bruno José muito bem, Derek muito bem, o miolo de zaga irreparável, com uma atuação irretocável, né? Foi isso que nós vimos. Um Guarani superior fisicamente, tecnicamente e taticamente, e jogando com a autoridade de quem manda no pedaço. Veio em casa, pegou uma equipe que está muito mal colocada, o Guarani embalado numa sequência sensacional, liquidou o jogo. E quando fez o 3º gol a 11 minutos do segundo tempo, o jogo ficou chato. Por que ficou chato? Porque o Tombense sentiu que não conseguiria reverter. E o Guarani sentiu que não seria ameaçado, que a sua superioridade era muito flagrante. Então, sobrou no jogo, fez com que acontecesse a lógica dentro de uma partida que era esperada dessa maneira, com vitória do Guarani, uma grande apresentação, um excelente resultado e um placar que, pelos números, não deixa margem a nenhuma dúvida. 3-0, mais 3 defesas importantes do goleiro Felipe Garcia, 2 bolas na trave, uma no primeiro tempo, batida pelo Derek no travessão, uma no segundo tempo no poste esquerdo, batida a 1 minuto e 30 pelo Bruno José e mais nada. Ou seja, se nós tivéssemos que alterar o marcador em função do volume, da superioridade, das oportunidades criadas, da qualidade da organização das duas equipes, nós teríamos que alterá-lo no sentido de ampliar a vantagem do Guarani, no sentido de tornar ainda mais elástico este placar clássico de 3-0 indiscutível. Deu a lógica, mas deu a lógica porque o Guarani não deu sopa para o azar. Deu a lógica porque o Guarani jogou com a autoridade de quem sabia o que queria dentro da partida, fez 3-0, amassou o Tombense e caminha a passos largos e velozes rumo à Série A em 2024, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Opa, muito bem, Tigrão. Olha, como estamos lá no Maracanã, terminou, deu São Paulo, hein? Agora joga pelo empate para ficar com o título inédito do Tento São Paulo. Flamengo 0, São Paulo 1, gol do Caleri, marcado no final do primeiro tempo. Público no brinco, 9.041, renda 199.830. Guarani, por enquanto, líder com 50 pontos. Queremos ouvir o CH. Gols de Matheus Bueno e 2 gols do Bruninho, 3-0, Bugre. Edu, eu quero cumprimentar a diretoria do Guarani, porque essa iniciativa de promover um show para que o cliente do Guarani, o torcedor, possa chegar mais cedo, não é só o time que está funcionando dentro do campo, não. Eu acho muito boa essa iniciativa, teve o show, me parece que essa diretoria está muito preocupada e tratando o seu torcedor como um verdadeiro cliente. E eu quero abrir esse comentário cumprimentando a diretoria do Guarani pela iniciativa. Tratar o jogo de futebol como um entretenimento, como um show, né? Respeitando o seu cliente, que é o seu torcedor. Parabéns aos 9.000 torcedores do Guarani que incentivaram um time que mereceu vencer.
3-0 poderia ter sido 4, 5 pelo volume de jogo do Guarani. O Guarani jogou bem no primeiro tempo e jogou bem no segundo tempo. No segundo tempo, teve um momento de mais administração do jogo, porque é natural, muito calor, mas em nenhum momento o time deixou de competir. Foi intenso, organizado, sabia o que ia fazer dentro do campo a todo momento, ainda nas dificuldades que o jogo apresentou. Não foram tantas assim, foram algumas apenas, mas o Guarani está muito maduro. O Guarani mostra a cada partida que faz que está se preparando para chegar perto do acesso. Faltam 10 jogos, mas o time nesse momento pratica um futebol que credencia. Se hoje a gente fizer entre as 10 equipes, não é, que estão aí com possibilidade de subir, uma análise afinada, o Guarani sem dúvida está entre os melhores dos 10 times. Portanto, um time bem dirigido, maduro, jogadores com pés no chão, sabem que tem muito campeonato pela frente, agora vem o CRB fora de casa, e o Guarani, que nesse momento é o líder com justiça, porque está praticando um futebol de líder, pode qualquer tipo de deslize, de desatenção, deixar de ter esse momento tão especial que os jogadores construíram, que o seu treinador, com bastante perspicácia, inteligência e capacidade, está conseguindo conduzir um time num campeonato extremamente equilibrado. Hoje eu poderia destacar aqui pelo menos 5 jogadores como destaque. Esse Matheus Bueno, ele é uma coisa fantástica como primeiro volante. Ele dita o ritmo, ele esfria o jogo, ele faz gol. Ele realmente é o termômetro desse time, que tem a habilidade, a jovialidade, a inteligência e capacidade de Bruninho, Bruno José, Derek, a experiência e firmeza do Diogo Matheus, do Lucão, do Alan Santos, essa surpresa que foi o Mike nessa temporada. O time aos poucos está ganhando muito corpo, e repito, quando um time chega nesse grau de maturidade, de não ter uma empolgação, o Guarani não faz uma gracinha dentro do campo. Estava 3-0 e jogou para fazer o quarto, tentou fazer o quinto. É assim que se joga futebol, respeitando o adversário e sem empolgação, sem drible desnecessário. Isso mostra a cabeça no lugar e o comando que funciona. Parabéns ao Guarani, que em todos os quesitos, de posse de bola a todos os itens estatísticos, mandou na partida aí do Pinheiro e por isso fez 3-0 com absoluta correção, porque foi o melhor time nesta tarde de muito sol no Brinco. Edu. Olha o CH, sensacional, Tigrão também comentando, gente, agora promoção no ar da Bandeirantes, quem é ela? É ela! A furadeira da Uesco, você não pode perder. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. E lá embaixo no YouTube tem o número do WhatsApp e a senha. Tem o número do WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp é esse número. Você manda aí essa senha e mais o seu nome e o seu CPF. Não precisa fazer comentário nenhum não, por favor, é só promoção. É um WhatsApp que temos exclusivo aqui para nossas promoções, né? Então vamos lá, tá combinado? Você manda, tá acostumado, legal, tá valendo. E dentro do apito final vamos divulgar aqui o vencedor. Lembrando que o site O Sorteador vai realizar o sorteio, tá bom? Guarani 3, Tombense 0. Vamos fazer o seguinte, vamos imediatamente para o craque do jogo, o craque Uesco. Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Gabriel Ribeiro, oferecimento sensacional da Uesco, tudo bem, é o craque Uesco, mas quem recebe a furadeira Uesco é ouvinte participando aí, conforme eu disse, pelo YouTube, mandando nesse WhatsApp a senha, nome completo e CPF. Atenção, Brinco de Ouro, agora 18h05, o amigo Batista narrou aqui, Guarani 3, Tombense 0, público 9.041, eram exatamente 17h43, partida encerrada, Bugre na liderança. E a pergunta é, amigo Batista: sim, qual o craque do jogo? Bruninho marcou 2 gols e uma pintura. Marcou de voleio predestinado, né? Marcou 2 gols
mas esse realmente o Tigrão foi feliz, lembrou Bebeto na Copa de 94. Um gol de rara beleza, é a arte em estado puro, ali é difícil a inclinação e ele colocou o corpo na inclinação correta e bateu para fazer um golaço. Para mim, Bruninho Edu foi o craque do jogo. E para mim foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada. Emboraçado, a minha testa foi cristada aqui pelo sol, mas foi um prazer inenarrável, Edu. Você gostou que eu te chamei, Batistão, para te liberar. Hoje você gostou, né? É que nem Irundinho, não pode errar. Grande abraço, Batistão! É, porque faz rádio, faz TV, né? Então é diferente. Na TV você tem que falar Band, o canal você do tá esporte. de parabéns. Trabalhando demais. Um abraço, Batista. Boa semana, viu, querido? Até a Valeu, próxima. Edu, um abraço para você e para os nossos ouvintes. Muito obrigado mesmo, de coração, pela grande audiência nessa jornada esportiva. Um abraço para todos. Muito obrigado. Quanto que deu aí, meu caro Lucas Pessoa, o homem que nos dirige no YouTube? Quanto que tivemos o total visitando o nosso YouTube? Lucas já vai pegar já. Enquanto isso, Vladimir Catarino, no meio da galera, no Fusor. Vamos lá, atenção, Catarino, craque! Oi, Edu. Olha, com relação ao craque do jogo, né? São vários candidatos, né? Lucas Araújo fez uma grande partida, Matheus Bueno também, o próprio Bruno José, muito importante, mas eu vou votar, Edu, no homem que fez 2 gols, aliás, um deles um golaço de voleio. Meu voto é para o Bruninho, Edu Pinheiro. Bruninho, CH, tá difícil hoje, hein, CH? Tá difícil, pensa bem, depois você não vai se arrepender. Vamos lá, CH, o craque! Esse é um brincalhão, Edu. O Matheus Bueno ganha menção honrosa, jogou demais, mas Bruninho, 2 gols, 1 voleio e mais nada. O craque do jogo, conceito bom, Edu. Bruninho é uma vergonha, Bruninho. Bruninho não fez nada. Que é isso, Bruninho? 2 gols sendo 1 de voleio, artilheiro da 2003 da temporada com 10 gols agora. É o homem que mais gols fez pelo Guarani, Bruninho, bugre na liderança. Daqui a pouco o Tigrão vai votar no craque do jogo, né? Mas o Bruninho já ganhou, o craqueuesco. E eu aproveito para falar o seguinte. E aí, parceiro? Busca mais agilidade na hora de realizar seus desbastes e acabamentos? Então se liga nessa dica, meu amigo, que eu vou passar para você. A Uesco escolheu celebrar seus 10 anos no Brasil com mais de 30 lançamentos, entre eles a nova esmerilhadeira Branchless WS2901.9. Ela vem com o inovador motor Branchless e, para maior segurança, um sistema anti-travamento, desligamento por sobrecarga e proteção de religamento. É mole? Com design ergonômico e todo o conforto que você precisa no seu trabalho. Então agora você já sabe, pensou em performance, conforto e segurança, pensou na esmerilhadeira Branchless da Uesco. Precisa falar mais alguma coisa? Só que é o melhor custo-benefício do mercado. Já está disponível nas maiores revendas do Brasil. Garanta a sua Uesco. 10 anos construindo com você. Edu. Aos 47h30 pela ponta esquerda, Messi, Tigrão e o craque do jogo. Bruninho, conceito bom. O craque do jogo, um gol antológico, tá jogando uma barbaridade. É o meia e é o artilheiro, vai vendo. Presença diária sensacional. Bruninho, menção honrosa também para Matheus Bueno, que jogou muito, e para o miolo de zaga de Lucão e Alan Santos, que não tomou conhecimento do Fernandão e dos demais atacantes da equipe do Tombense. Bruninho, para mim, o craque do jogo.
Unanimidade, Bruninho terminou lá no Maracanã, Flamengo 0, São Paulo 1, domingo que vem Morumbi, pelo empate o título é do São Paulo, será um título inédito, e nós estamos com 10 minutos lá no Barradão, Vitória 0, Avaí também 0, e o Guarani depende desse resultado para saber se é em primeiro ou em segundo, tá? É o seguinte, para você, torcedor do Bugre, curtindo a Bandeirantes, mais uma vez no YouTube, hein? Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. No YouTube você vai ver que tem lá embaixo, no rodapé, um número de WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp, mande essa senha acompanhada do seu nome completo e seu CPF, que você estará concorrendo a uma furadeira Uesco, que eu vou divulgar aqui no apito final. O sorteio é realizado pelo site O Sorteador. Então, para você curtir esse momento maravilhoso do Guarani, Humberto Loser já vai falar. Gente, ele assumiu 12 rodadas tinham acontecido. O Guarani não vencia 6 jogos quando o Humberto chegou. O Guarani era 11º. O Guarani 11º com 16 pontos. E em 16 jogos com 70% de aproveitamento, o Guarani ganhou 34 pontos nas mãos do Loser, hein? Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate, entre elas a vitória no derby. Gol do Bruno José, que está numa fase maravilhosa. Bruno José fez o gol no derby. Bruno José deu passe para João Vitor no gol lá em Chapecó. Hoje Bruno José participou. Ele que dá assistência para o segundo gol, gol de voleio do Bruninho. Bruno José, ele chuta na trave, início do segundo tempo, e o Bruno José participa do terceiro gol. Que é isso? Bruno José! Mas o Bruninho, com 2 gols, sendo esse um golaço, foi o craque do jogo. E para você curtir o segundo gol na narrativa do amigo Batista, que foi assim. Abriu na ponta para Bruno José, meteu o pé direito, cruzou na área, vem pra bola, bateu, gol! Bruninho! Gol! Do Bugre! Avante, meu Bugre! Na marca de 30 minutos passados da etapa primeira do jogo, Diogo Matheus para Bruno José, levou pro fundo e fez o cruzamento dentro da área. Bruninho chegou num voleio espetacular, bateu na bola, jogou lá dentro, a bola bateu no fundo do gol e fez chua! Domínio e conhecimento de uma arte tão difícil, a experiência humana em estado puro do Estádio Brinco de Ouro. Bruninho com entusiasmo vibrante faz um golaço no Estádio Brinco de Ouro e chama a torcida. Um traço varonil, Bruninho, protagonista robusto para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso, Bruninho, 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 camisa 27, do gol, amplia no Brinco, Guarani 2, Tombense 0, hoje sempre Guarani. Muito bem, estamos com 13 minutos no Barradão, Vitória 0, Avaí 0, então nesse momento o Vitória tem 50 pontos, em segundo o Guarani com 50. Ambos com 50, mas o Vitória tem 15 vitórias contra 14 do Guarani. Foi a 14ª vitória do Guarani. Mas estamos acompanhando. Se o Avaí vencer, o Bugre termina em primeiro, ou se não, fica em segundo lugar. De qualquer maneira, G4, né, com as mãos aí do Humberto Loser. Olha, vamos dar uma faturada. E boletim? Ah, não, boletim não, é a coletiva. A coletiva do Humberto Loser. Que bom, que bom. Vai começar a coletiva. Atenção, TV Guarani. Atenção, Brinco de Ouro. Nós vamos conectar. Boa noite a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Loser. Não, pode começar. Então eu começo. Loser,
Tudo bem? Antônio Lupe, Rádio CBN. Acho que das atuações que o Guarani teve em casa, essa foi a que ele mais chegou ao gol adversário, tanto é que marcou 3 gols. E o que chama a atenção é a mobilidade do sistema ofensivo, né? Bruninho, Derek, teve uma jogada que não foi gol, que os 3 participaram, que foi do travessão do Derek. O quanto essa vitória dá confiança ao grupo para conquistar o objetivo. Eu queria que você falasse desse trio ofensivo que tem dado muito certo nesse estilo de jogo que você armou para o Guarani. Boa noite, Lupe. A gente fica feliz, claro, pelo resultado. E hoje, diferente do jogo da Chapecoense, também feliz pelo desempenho, né? Então, hoje a equipe jogou, criou, controlou a partida quase na sua totalidade. É claro que é impossível você controlar o jogo todo. Uma hora ou outra, o adversário também que treina, que trabalha, que tem o intuito de vencer, vai ter alguma oportunidade, mas nós conseguimos controlar bem. Quanto à questão ofensiva, tem nos agradado cada vez mais esse sincronismo, né, essas movimentações, é algo que a gente gosta de ver das nossas equipes, mas muito mérito dos atletas também, não somente esse que você mencionou, mas os outros que chegaram, aqueles outros também que já tiveram a oportunidade de entrar. Então, por isso que a gente tem o cuidado nas sessões de treinamento, ofertar conteúdo para todos, para que quando eles tiverem a possibilidade de entrar em campo, seja de início ou no decorrer de uma partida, eles possam também estar em sintonia com aqueles que já estão, para que continuem a fazer essas mecânicas de movimentações ofensivas, que é isso que a gente acredita que gera desequilíbrio ao sistema defensivo do seu oponente. Então, hoje a gente foi feliz, conseguimos fazer 3 gols, não sofrer nenhum gol, criamos outras oportunidades, a equipe não perdeu o ímpeto ofensivo, não sofremos como os outros jogos. Fico feliz também que foi pauta de vídeo nosso, justamente essa questão de segundo tempo, que estava nos incomodando muito. A gente fazia vantagem e em determinado momento sofria demais, trazia o adversário para o nosso campo. Então nós mostramos o vídeo, aquilo que a gente estava entendendo, que acreditava, que estava gerando desconforto para nós, e nós conseguimos nesse jogo já ter uma resposta melhor. Continuar trabalhando, continuar evoluindo. As vitórias te trazem cada vez mais confiança, mas nós somos sabedores que a gente não está no nosso auge ainda. Então, por isso, a gente tem margem de evolução, de crescimento, e é isso que a gente vai bater a partir de amanhã, quando nos representarmos. Hoje é celebrar, comemorar, vencer é difícil demais, haja vista as rodadas, os jogos muito truncados. Nós ganhamos hoje com desempenho e o resultado favorável a nós. Então, a gente ficou muito feliz. Descansar, celebrar essa noite e a partir de amanhã já voltar as nossas atenções para o nosso próximo embate contra o CRB, que lá é um jogo muito difícil também. Pois não, Humberto. Washington Mello, Rádio Central, parabéns pela vitória. Deu para perceber, né, principalmente no jogo de hoje, que o torcedor está empolgado, né, vislumbrando um acesso. E você já viveu isso na Chapecoense. Como controlar, né, essa ansiedade do torcedor, até mesmo, né, dos seus jogadores, né, fechar o vestiário, porque não tem nada a ganho ainda, né, o campeonato está em andamento, mas como blindar, né, o elenco para evitar um oba-oba? Mostrando, né, os exemplos, é isso que a gente tem feito, não somente agora, que temos que fazer, claro que a gente vai dar essa continuidade. Desde quando nós chegamos, né, a gente sempre pregou o próximo desafio, como o desafio que a gente até cita, né, que é a nossa Copa do Mundo. É esse jogo próximo, que agora é o CRB, que a gente vai se preparar muito para poder chegar lá, fazer um grande jogo. São os desempenhos que te aproximam de um resultado de vitória, e em cima disso que a gente vai bater ao longo dessa preparação que teremos aí até o jogo contra o CRB. Quanto a controlar o externo, é impossível, né, para nós, né? Então nós temos que olhar para dentro, fazer de fato essa blindagem, mostrar para os atletas o caminho que nós temos que seguir. Quem deseja estar dentro do G4 precisa renunciar a muita coisa, precisa trabalhar muito, precisa estar com a mente forte, precisa trabalhar com excelência no aspecto técnico, físico, tático, e é isso que a gente vai buscar diariamente, com os pés no chão, sabedor do que nós queremos, do que nós desejamos, mas entendendo também que nós temos muito a evoluir, a crescer. Então, os adversários, cada jogo vai ser muito difícil, então vai exigir de você um nível mental muito forte, e que você também tem essa organização nesses aspectos que nós mencionamos. Então, é isso que nós vamos trabalhar diariamente aqui, como a gente tem feito, com os pés no chão, sabedor do que nós queremos e o que é preciso ser feito para poder conseguir o que nós desejamos e tanto sonhamos. Humberto, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes.
Você tem, além de um grupo, né, além de um time de 11 jogadores, você tem um grupo com o qual você pode contar sempre, né? O Douglas Borges foi muito bem hoje, o próprio Lucas, né? Quando é preciso também o Valber na zaga, o próprio Bruno Mendes. Qual a importância, né, de ter esse grupo na mão e você poder contar com jogadores que substituem aqueles que, por acaso, não possam jogar? Primeiro é aquilo que eu falei, o respeito que a gente tem com todos, né? De ofertar conteúdo e igualdade para todos. E quando você oferta o conteúdo e você trata dessa maneira, você tem o direito de cobrar. Então é isso que a gente faz. Demanda um pouco mais de tempo, de trabalho, mas a gente é apaixonado por aquilo que faz. A nossa missão como comandante é justamente melhorar o atleta individualmente, se possível até mesmo socialmente. Então é isso que a gente tem feito. E isso, de novo, mostra a força do grupo, a importância do grupo. Nenhuma equipe vai ter êxito jogando somente com 11, com 12, com 13 atletas dentro de um grupo, principalmente numa competição como é a Série B de 38 rodadas. Haja visto o número de atletas e de escalações que a gente já teve que alternar. Então, a importância do pessoal que entra do banco e nos trouxe vitória. Então, já veio na minha memória aqui o jogo do Mirassol, o Mendes entrou e fez o gol, o jogo do Londrina, o Regis sofre o pênalti, o Mendes sai do banco também, vai lá e faz o gol. E outros jogos também que os suplentes, o pessoal que estava de fora, entrou e nos trouxe a vitória. Então, hoje, como você frisou, o Douglas, pela suspensão do Pegorário, foi lá, assim como já tinha feito em outras oportunidades, quando estava lesionado o Pegorário, fez grandes jogos. Parabenizar o Gustavo pelo trabalho de excelência que faz com os goleiros também. E o Araújo, que está sempre entrando, às vezes no lugar do Barbosa, às vezes no lugar do Bueno, fazendo dupla função, então cada dia crescendo mais, assim como os seus companheiros. Então a gente fica feliz por essa evolução, por isso que a gente vai atacar todos os dias na nossa sessão de treinamento, essa busca pela evolução. Como eu falei, a gente não está no nosso auge, então nós temos margem de crescimento. É em cima disso que a gente vai trabalhar muito para que todos possam estar em sintonia, em sinergia, e quando for acionado, poder representar bem a instituição Guarani, com o seu melhor futebol. Loser, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan, News Campinas. Queria que você falasse em específico o Bruninho. Hoje foi um grande jogo dele, marcou 2 gols. No começo da temporada ele era ponta e com você colocou ele centralizado, meio campista. Queria que você falasse um pouco sobre a evolução desse atleta. Obrigado. O Bruninho, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Juventude, um período curto, sempre vi capacidade, talento. Infelizmente o cenário lá era um pouco conturbado, então você está inserido, e sempre acompanhei. Depois ele foi para o CRB, veio para o Guarani, fez bons jogos. Quando nós chegamos, sim, utilizamos ele por fora, fez bons jogos também, dando gol, dando assistência, fazendo gols. E entendemos, a gente enxerga a maior virtude dele é justamente essa conexão por trás, né, jogando por trás do atacante, com esse jogo de infiltração, arremate, organização, um camisa 10 de mobilidade, de intensidade nas suas ações, tem crescido assim como seus companheiros, e a gente fica feliz por fazer 2 belos gols hoje e nos ajudar com essa grande vitória. Então, um atleta que tem crescido, tem margem também de evolução e crescimento, a gente tem trabalhado muito nesse aspecto de vídeo, parabenizar tanto o Chuva como o Benhu, e o Luiz e o Rui nessa parte de análise, que são os trabalhos de formiguinha, os trabalhos individuais que a gente tem feito com todos os componentes do elenco. Então isso tem surtido efeito, e continuar a trabalhar dessa maneira, eu tenho certeza que irão evoluir cada vez mais, e eu tenho certeza que é um atleta que logo, logo estará representando muito bem o futebol brasileiro no cenário nacional e também internacional. Boa noite, Humberto. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Humberto, você falou das movimentações ofensivas, né? Que você está bem satisfeito. Hoje a gente viu uma movimentação defensiva diferente. Os laterais vindo por dentro, com os pontas mais abertos. Isso é fruto do treinamento desses 10 dias que esteve, ou foi especificamente para esse jogo? Não, treinamentos, né? Claro que o jogo a gente entendia que teríamos que ter essa mecânica, mas quando você tem essas semanas mais espaçadas, a gente conseguiu dar uma recuperada nos atletas que a gente vinha de 2 jogos muito desgastantes, o derby e ir lá contra a Chapecoense, e a gente conseguiu recuperar alguns atletas e também ter alguns dias de aquisição nesse aspecto tático, né? Então a gente sabe que são 10 rodadas que faltam, então todo mundo já se conhece, você tem que ter uma variação para que quando as coisas não estiver fluindo da maneira a qual você está habituado, então você ter algumas mecânicas ali que o adversário não estudou, não entendeu, então a gente procurou fazer essas mecânicas, não somente da parte ofensiva, mas da defensiva, entendendo aquilo que a gente precisa melhorar, que os atletas estão nos estudando, os adversários estão nos estudando e estão gerando desconforto para nós, então trabalhamos também, demos um foco nisso aí, e
trabalhar nesse pequeno período que a gente tem de um jogo para outro. A partir de quarta-feira, tentar fazer alguma coisa ali também que a gente possa ter de aquisição em algum aspecto que a gente entende que a gente precisa evoluir para continuar nessa crescente aí que a gente tem muita margem ainda para evoluir. Boa noite, Louser, Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. A minha pergunta é com relação ao Derek. Desde que ele voltou, ele ainda não marcou, mas hoje ele foi muito importante com o trabalho de pivô, com as movimentações, se esforçou muito. Eu queria que você falasse o quão importante ele foi para essa vitória, mesmo sem marcar, e se ele está aguardando o golzinho do acesso. Não, o Derek tem uma importância gigantesca, não somente quando faz os gols, mas quando também no aspecto tático, né? Tanto para defender, para fazer a primeira pressão em cima da iniciação, né? de jogo da equipe adversária. Então ele é muito tático, muito disciplinado nesse aspecto. E hoje teve essa função. O gol do Bruninho de voleio acaba saindo pela movimentação dele. Então, quando o atleta ele não consegue fazer o gol, principalmente os 9, né? Então eles ficam incomodados, mas tivemos o cuidado de falar ali com ele também. Mas ele é importantíssimo. Hoje foi importante novamente. Tenho certeza que como ele vem trabalhando, se dedicando, quando a gente precisar, eu tenho certeza que fará o gol que nos dará vitórias, como ele já fez em outras oportunidades, assim como é o caso do Mendes também, que tem sido importantíssimo para nós. Então, trabalhar da confiança, da segurança para esses atletas, para que quando não conseguir fazer os gols, né, principalmente o pessoal que joga com a camisa 9, eles fiquem incomodados, mas ele tem feito um trabalho de excelência para nós, sem bola, com bola, abrindo espaço para os outros companheiros finalizarem e fazerem gols. Então, quem ganha é o Guarani. Eu tenho certeza que logo, logo será premiado e irá nos ajudar, como já nos ajudou em outras oportunidades. Boa noite, Humberto, Heitor Fredo da Band. A rodada ainda não terminou, Vitória e Avaí ainda estão empatando, mas nesse momento, Vitória, Guarani e Sport estão com os mesmos 50 pontos ali brigando pela liderança. A gente sabe que na Série B o objetivo é o acesso e esse é o foco do Guarani. Mas já se fala dentro do clube, dentro do vestiário, na possibilidade real também de título da Série B? Olha, Heitor, aqui a gente fala em evolução diária. Trabalho, evolução diária, mentalizar o nosso próximo desafio, o nosso próximo obstáculo. A gente tem encarado dessa maneira. Cada adversário, hoje nós enfrentamos uma Tombense que vinha numa crescente desde quando a chegada do Moacir. Assim enfrentamos a Chape também, que vinha de 4 jogos de invencibilidade com o Claudinei. A mesma coisa no derby, com a chegada do Pintada, a Ponte chegou aqui também com a invencibilidade. A gente tem pego adversários lá embaixo, mas em crescente, em evolução. Então isso dificulta ainda mais o seu estudo para que você possa levar a campo e fazer o seu melhor. Então, o que nós temos colocado em todas as representações nossas é justamente isso, buscar evolução, buscar melhoria, trazer a nossa melhor versão em sessões diárias, e o próximo obstáculo, a próxima pedra que a gente tem para enfrentar é sempre o próximo adversário, e cada vez que a gente conseguir transpor essa pedra, transpor esse obstáculo, a gente tem um horizonte mais à frente, a gente consegue visualizar o nosso sonho, e vamos continuar trabalhando, pés no chão, não deixar, como foi feita a pergunta do Washington aqui, o externo entrar para dentro. Nós temos que trabalhar muito, evoluir muito, para que a gente consiga os nossos objetivos. Então, sempre o próximo jogo, é assim que nós vamos encarar. O nosso próximo desafio, que é o CRB, é um jogo dificílimo, uma equipe muito forte, que também vinha, antes dessa derrota contra o Juventude, vinha com um número grande de vitórias, uma equipe qualificada, com um poderio de investimento muito alto. Então, teremos muitas dificuldades lá. Então, agora é celebrar, a partir de amanhã, voltar as nossas atenções com o mesmo discurso, né, de encarar o próximo desafio como se fosse o nosso último, a nossa Copa do Mundo, e assim iremos nos preparar para chegar lá muito bem preparado, porque é isso que vai fazer nós atingirmos e conquistarmos nosso objetivo lá. Letícia Oliveira, GE. Globo. Louser, hoje foi o jogo de número 70 da sua carreira com a camisa do Guarani, né? Você, com essa marca, você fica só atrás do Vadão com 150, então você se torna o técnico com maior número, com o segundo maior técnico com mais número de jogos pelo Bugre. E eu queria saber o que essa marca representa para você. Representa, primeiro, uma satisfação, um motivo de muito orgulho. A gente olha para trás, tudo que a gente já percorreu, nos dá até aqui, lógico, uma sensação de alguns momentos, né, de dever cumprido. Claro que temos muito a evoluir, muito a crescer, assim como a gente mencionou que o grupo ainda tem a evoluir, a crescer, nós também da comissão temos muito para evoluir e crescer,
Então, tenho 5 anos aí no profissional como treinador, muita coisa para aprender, muita coisa para crescer, para vivenciar. Tive bons professores, um deles você acabou de mencionar, o Vadão, que eu tenho uma gratidão enorme. Os professores que aqui eu tive o privilégio de trabalhar, o próprio Lisca, o Maurício Barbieri, o Marcelo Cabo, o Fernando Diniz, que foi ele que, quando saiu para o Atlético, direcionou a minha permanência. Então, sou muito grato a ele também por ter dado essa oportunidade. Então, a gente fica feliz hoje de estar aqui, cadeira essa que foi ocupada por grandes nomes, profissionais de excelente gabarito. Então, a gente fica feliz por representar essa instituição que me abriu as portas, que me deu a oportunidade para eu me tornar um treinador de futebol. Então, eu tenho uma admiração, um carinho, um respeito muito grande para essa instituição. Então, fico feliz hoje de atingir essa marca e é um combustível a mais para que eu possa, cada dia que eu acordar, vir para cá, fazer o meu melhor, estudar cada vez mais, me dedicar cada vez mais, para que eu possa aumentar ainda mais esse número e, é claro, marcar o nosso nome na história desse clube que tem uma rica história com conquistas. Então, é isso que a gente trabalha, é isso que nos move e isso, com certeza, irá servir de combustível para que a gente possa se tornar cada vez melhor. Boa noite, Humberto. Sou o Victor Freitas, do Bugricast. Aproveitando essa recordação de histórias aí puxada pela Letícia, você e o Bruno Mendes são os únicos remanescentes do último acesso do Guarani, né, que foi ali em 2018, da Série A2 para a Série A1. Eu perguntei isso para o Bruno Mendes agora na zona mista, quero repetir para você a pergunta. O que dá para usar de exemplo, de inspiração, o que é possível trazer daquela campanha de acesso em 2018 para agora, nessa reta final de Série B, nessa continuidade de Operação Resgate do Guarani que você está encabeçando novamente? Olha, lógico, são contextos diferentes, né? Mas a gente sempre pega exemplos com os campeões. Dentro do nosso próprio grupo também a gente tem atletas campeões, atletas que conseguiram acesso mais de uma vez. Então a gente sempre pega exemplos, né, positivos. Então sempre quando a gente tem a oportunidade de sentar com um campeão, independente da modalidade, eu sou curioso, eu sempre vou perguntar para tentar entender o porquê que esse cara atingiu essa meta. Então, para que a gente possa transportar para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Então, claro que alguns exemplos daquele momento a gente traz para cá, assim como aquilo que eu já vivenciei, como os outros que aqui estão também já vivenciaram, têm contribuído com as suas vivências, com as suas experiências. Então, todas as vezes que você tem colheitas positivas, você tem que trazer, e também quando você tem situações adversas, você tem que trazer também para que isso, você antecipe qualquer dificuldade que você possa vir a ter na frente. Então, é assim que a gente tem trabalhado. E feliz, né, por novamente reencontrar com o Bruno Mendes, um excelente profissional, um excelente atleta e um cara espetacular também. Então, feliz pela marca que ele atingiu hoje também, ele é merecedor. E eu fico feliz também a maneira como o grupo também ficou feliz por ele atingir essa meta. Então, mostra essa sintonia, um ambiente muito bom. É continuar com esse ambiente, continuar trabalhando para que a gente possa colher grandes frutos aí ao término dessa jornada que teremos nesses 10 últimos jogos aí. Boa noite, Lousa. Diego Alves, da EPTV. Hoje, no final do primeiro tempo, faltando um pouquinho para acabar, Tom Benz estava com a bola no campo de ataque, te observei gritando para o João Vitor que não desse passo para trás, né? Desse passo para frente para fazer a marcação na intermediária. Nos últimos 3 jogos, o Guarani não levou gol, né? Esse ajuste, né, defensivo foi algo que você procurou focar muito nesses 11 dias aí de paralisação, mas também já vinha focando antes, porque o Guarani vinha produzindo ofensivamente, mas não estava conseguindo emplacar uma sequência sem tomar gols, né? Agora o time chega a 3 jogos sem ser vazado, né? E a terceira melhor defesa do campeonato. Isso também foi uma tecla muito batida aí ao longo das últimas semanas, principalmente. Sim, demos foco nessa questão, assim como a parte ofensiva, né? Para a gente poder evoluir e trazer também melhorias para nós, para a sequência da competição e também algumas mecânicas de movimentações para esse jogo. Sabíamos que precisávamos neutralizar a jogada lateral do adversário, tanto pelo Pedro, pelo lado direito, como o Egídio. São 2 atletas que eles não necessitam chegar até a linha de fundo para obter o cruzamento. Haja visto o número de gols que eles já fizeram, assim com a movimentação do Fernandão, indo para as costas do zagueiro oposto, entre zagueiro oposto e lateral oposto, para poder fazer esse arremate de cabeça, no qual eles já fizeram gols dessa maneira, e também com a infiltração do extremo contrário.
Então, nós trabalhamos muito essa parte para não andar para trás, andar para frente, tirar o pé bom do adversário para que eles não tivessem essa possibilidade desses cruzamentos. Então, nós conseguimos obter êxito, mérito do grupo, mérito dos atletas que se dedicaram nas sessões de treinamento e hoje foram aplicados também. Então, quando a gente consegue levar para campo aquilo que a gente trabalha, com essa dedicação, com essa entrega, com essa disciplina, a gente se aproxima de fato do que a gente sempre deseja, que são as vitórias. Então, mais uma vez, parabenizar a jornada dupla que tem, né? Tanto o Bruno José como o João, que entraram de início nessa partida, tanto o Diogo como o Mike, e os volantes também para fazer essa abordagem de corredor, né? Sem permitir o adversário alguma possibilidade que gera desconforto para nós. Então, parabenizar a todos e os demais que também entraram, cumpriram com suas funções e nos ajudaram a conseguir o resultado de vitória. Então, foi pauta, sim, de treinamento e vamos continuar a trabalhar, continuar a evoluir, como eu falei anteriormente para os seus colegas, a gente tem margens aqui de evolução, de crescimento, é em cima disso que a gente vai se agarrar para poder trabalhar cada vez mais e fazer o Guarani cada vez melhor. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador. Ok, Bergão de Ouro, muito obrigado, muito obrigado. Bom, meus amigos, vamos lá, daqui a pouco nós temos aqui a sequência dos nossos quadros aqui, a defesa do jogo, ficha técnica e também o gabarito, análise jogador por jogador com o Tigrão e também com o CH. A promoção está no ar, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem o WhatsApp, tem uma senha. E para esse WhatsApp, mande, por favor, essa senha, seu nome completo e o CPF para concorrer a uma ferramenta da UESCO, o site O Sorteador promove, então, o vencedor, vamos divulgar aqui no apito final. Lá no Barradão, 35, primeiro tempo, 0-0, Vitória. Avaí nesse momento, Vitória 50 pontos, em segundo Guarani 50, mas o Vitória tem uma vitória a mais, 15 vitórias contra 14 do Guarani, e então nesse momento... Guarani é segundo colocado. Vamos lá, Guarani 3, Tombense 0, público 9.041. Matheus Bueno 1-0, 20 do primeiro tempo. Lá no gol de entrada, a 30, Bruninho de voleio 2-0 Guarani. E no segundo tempo, novamente Bruninho a 11 minutos, 3-0. E na sequência, vem aí o nosso apito final. Quem tem a ficha técnica, repito. E também, olha, a defesa e a sorte do jogo. E o gabarito, agora 18h37. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, no brinco, o Guarani entrou com o goleiro Douglas Borges, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Mike, Lucas Araújo, Matheus Bueno, Bruninho, Bruno José, Derek e João Vitor. O Guarani não teve o goleiro Pegorari e o Matheus Barbosa suspensos. As alterações por ordem cronológica, a 19 do segundo tempo, já estava 3-0, sai o João Vitor, entrou Pablo Tomás e saiu o lateral esquerdo Mike, entrou o Kaique. Depois, a 28 minutos, sai Bruno José, entra o Regis e sai o Derek, entra Bruno Mendes e aos 33 sai o Bruninho, entrou o Iago Teles, a equipe do técnico Humberto Louser. Tombense com Felipe Garcia, Pedro Costa, Augusto, Roger e Egídio, depois Guilherme, Bruno Silva, Esponte, Roger, depois Marcelinho, Bruno Matias e o Matheus Friso, depois Rafinha, Fernandão, ex-Guarani 2011, depois o Daniel Amorim e o Cleiton, depois o Alexandro, a equipe do técnico Moacir Júnior. Apitou Maguielson Lima Barbosa, Distrito Federal. Cartão amarelo para o Guarani, Bruno José, João Vitor e Lucas Araújo. É o terceiro do Lucas Araújo, não é titular, mas fica fora e opção para o próximo jogo. Para o tombense, Bruno Silva amarelado, mais Rafinha e também o Egídio. Os gols, 20 do primeiro tempo, gol de entrada, Matheus Bueno no ângulo, 1-0. Depois a 30, Bruninho de voleio, 2-0. Irá no gol do placar, segundo tempo, 11 minutos, o Bruninho de novo, marcando o terceiro. Público, 9.041, renda, 199.830, Guarani 3, Tombense 0, ficha técnica no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango. Padrões do esporte, prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setonização a partir de R$20. Aplicativo Bugre ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, lá em Salvador, o Léo Gamalho faz o gol do Vitória, 39 do primeiro tempo, Vitória 1, Avaí 0, Vitória com 52 pontos de momento contra 50 do Guarani, segundo colocado. Vamos lá, a defesa e a sorte do jogo, vamos lá, olha o Derek. O Guarani acabou de fazer 1-0, torcida vibrando ainda quando o Derek chuta no travessão, sorte ainda do goleiro Felipe Garcia. Domina o time do Guarani, vem pra bola, Derek, paulada na trave! Pra fora pela linha de fundo. Eric quase marcou um golaço. Paulada de perda canhota, ela explodiu no travessão e foi embora Vladimir. Deixando. Bom, é o seguinte, depois teve o segundo gol aí do Bruninho de voleio, 2-0. Finalzinho do primeiro tempo, aparece a figura aí do goleiro Douglas Borges do Guarani, um chute rasteiro. A sorte, ele faz a defesa, mas a sorte que o Fernandão não aproveitou o rebote, hein, Batistão? Recolheu, passou pela marcação para Matheus Friso, virou pé canhoto, bateu, vai embora!
A bola passou lambendo o bico da chuteira do Fernandão. Um toque providencial na defesa. A bola muito saiu. bem, foi o chute do Matheus Friso, defesa do goleiro Bugrino, no rebote Fernandão não aproveitou. Vamos lá, começo do segundo tempo, Bruno José, que fase maravilhosa. Olha, no mesmo gol do placar, mesmo gol do derby. Olha o Bruno José. Domina Guarani, Bruno José entrou na área, bateu na trave. Canhotaça do Bruno José. Felipe Garcia, que sorte. Isso a 1 minuto e 29, 3 minutos. Olha o goleiro Douglas Borges, ele faz uma defesa rasteira, chute do Marcelinho, vamos lá. Olha a bola, domina a batida. Espalma Douglas Borges. Pancada lá pela direita, descido no Pedro Costa, escanteio pro Tombense bater, defesa providencial do goleiro Bugrino, Vladimir. Esse ano o Guarani só marcou um gol de falta, o Guarani só marcou um gol de falta, foi contra a Portuguesa, troféu Independência, e foi, se não me engano, o gol do placar. Vamos lá, falta para o Guarani, 35, segundo tempo em Batistão. Diogo Matheus, pé direito, bateu! Palma, Felipe Garcia! Não foi dessa vez. E para terminar aqui, a última proposta, 44. Segundo tempo, Regis na bola, chuta, agora defende, tem o rebote com Pablo Tomás e foi assim. Dominou, Regis limpou, carregou, pé canhoto, bateu, defendeu, o goleiro voltou. Bateu Tomás pra fora pela linha de fundo. Defesaça, hein? Defesaça de Felipe Garcia. Reboteada. A bola foi embora pra fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio pro Guarani bater. Olha o seguinte, mais 5 minutos a gente encerra a promoção da Uesco, tá bom? A gente encerra a promoção da Uesco, muito obrigado. Só mais 5 minutinhos, aproveita. Lá no YouTube tem o WhatsApp e também tem a senha. Mande pra gente acompanhando aí o seu nome e seu CPF. Muito obrigado. Oi, Tigrão, qual foi a defesa do jogo? Para mim, essa última aí, pelo grau de dificuldade, estava muito perto. O Pablo Tomás e o Felipe Garcia, no puro reflexo depois da batida do Regis, neutralizou aquele que seria o quarto gol do Guarani. O último lance aí editado por você, para mim, é a defesa do jogo. E para você, CH? Acompanhe o relator. E acompanhando o relator, a defesa do jogo foi essa no finalzinho do gol do placar. Dominou, Regis limpou, carregou, pé canhoto, bateu, defendeu, o goleiro voltou. Bateu Tomás pra fora pela linha de fundo. Defesaça, hein? E na sequência, o Caparito, tintim por tintim, jogador por jogador, com Tigrão e CH, agora 18h48. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor pra você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos pra partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Guarani 3, Tombense 0, gols do Matheus Bueno, 2 do Bruninho, público 9.041, Guarani nesse momento segundo colocado, Vitória vai vencendo 1-0 o Avaí. Oi, Tigrão, vamos lá, qual foi o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Muito melhor o primeiro tempo, onde as coisas efetivamente aconteceram. Para mim, jogo bom, principalmente por aquilo que foi apresentado pelo Guarani. Para você, CH? Jogo bom pelo resultado, pelo desempenho, pelo domínio do Guarani. Melhor o primeiro tempo, Edu. Goleiro Douglas Borges, pouco exigido, teve uma defesa de relevância no final do primeiro tempo, o chute do Matheus Friso, teve sorte também, Fernandão não aproveitou, fez o simples, não jogou com o toque-toque, aquele negócio de ficar jogando com o pé e volta e tal, simplesmente o simples. Douglas Borges, Tigrão. Atuação tranquila, serena, foi pouco exigido, mas quando o foi, reagiu muito bem, conceito regular. Teve uma que também evitou, seria gol olímpico também, ou chutou numa escanteio, né? Ele isolou bem. Diogo Matheus, o CH, ele tentou fazer um gol de falta, 35 segundo tempo, e ele participa do segundo gol. Na trajetória da bola, passou por ele, Diogo Matheus, o capitão do time. Sem comprometer a atuação regular. Lucão e Alan Santos, a dupla de zaga fica só com você, Tigrão. Conceito bom para os dois. Praticamente nada permitiram o ataque da equipe do Tombense. E olha, Edu, que o Tombense tem 30 gols na competição. Se você pegar, por exemplo, como recorte, o ataque da Ponte, no mesmo número de jogos, e a Ponte está na frente do Tombense, e até que bem na frente, tem 17. Então não é um ataque desprezível de forma nenhuma. É um ataque que realiza. Tem o Fernandão, que é um jogador com as suas limitações técnicas, mas que incomoda. Mas hoje o miolo de zaga do Guarani com uma atuação irretocável. Conceito bom para os dois. Lateral esquerdo, Mike, foi substituído quando já estava 3-0, ele está pendurado. Como é que ele foi em CH? Fez o trabalho dele defensivamente correto, sem comprometer, como o Diogo, regular. Vamos ao primeiro volante, Lucas Araújo. Lucas Araújo, deixa eu ver aqui. Olha, foi o Lucas Araújo, Tigrão, que cruzou para o Bruninho fazer o terceiro gol. O conceito dele, por favor. Foi bem, e quero dizer também que você viu que o Loser falou aí na coletiva que tem algumas mecânicas. Uma da mecânica que ele quer dizer é mexida, movimentação, alteração, mudança de posicionamento. Teve um determinado momento no primeiro tempo que o Bruno José foi na ponta esquerda e o João Vitor veio para a ponta direita. O normal é o contrário. Sempre o João Vitor na ponta esquerda e o Bruno José, número 7, aliás, 17, né, na ponta direita, onde ele rende muito mais. Inclusive hoje saiu de novo, vindo da ponta direita para o meio, bateu de esquerda e meteu uma bola na trave. Perigosíssima, estava batido o goleiro. Quanto aos volantes, só para não ficar nenhuma dúvida, você me perguntava isso antes da partida começar, o Lucas Araújo, em alguns momentos, saiu mais para o jogo, como no momento desse terceiro gol, que foi feito pelo Bruninho, do que o próprio Matheus Bueno. Então houve uma movimentação. Às vezes o Bueno ficava mais e às vezes o Lucas Araújo ficava mais. Claro que quando um ficava mais plantado, o outro saía para jogar. Eu vi várias vezes o Matheus Bueno entrando com a bola dominada dentro do campo de ataque, organizando, cabeça erguida, fazendo a transição, e o Lucas Araújo por trás, segurando a onda. Caso perdesse a bola, ele estaria ali para tentar cortar um lançamento comprido, enfim, evitar um contra-ataque. Então, alternância, hora um primeiro, hora outro primeiro, hora um segundo, hora outro segundo. Melhor o Matheus Bueno, conceito bom, e um conceito também regular / bom para Lucas Araújo, que fez uma boa partida e não comprometeu.
Lembrando que a promoção está encerrada, daqui a pouco o ganhador aqui da furadeira da Uesco. Hora intervalo lá em Salvador, Vitória 1, Avaí 0. Nesse momento, Vitória primeiro colocado, Guarani em segundo. Vamos lá, Lucas Araújo, o Tigrão acabou de analisar, levou o amarelo, é o terceiro. Ele não é o titular, mas enfim, não fica mais opção para o próximo jogo com o Humberto Loser. Matheus Bueno, hein, CH, como é que ele foi? Ele fez o primeiro gol, ganhou no pé de ferro do Bruno Silva e já na entrada da área mandou no ângulo, CH. Ele começa todas as jogadas, é o termômetro do time, é a cabeça pensante. Eu só não votei nele como craque no jogo porque não tem jeito de não votar no Bruninho, pelos 2 gols de voleio. Menino jogou uma barbaridade, é o segundo melhor homem em campo. Conceito bom para Matheus Bueno, jogou uma barbaridade, Edu. Vamos lá, o Bruninho, parabéns na sua narrativa, Tigrão. Você comparando o gol dele, o gol de voleio, o gol do Bebeto em 94. Então o Bruninho marcou 2 gols, o segundo também não foi nada fácil, nada assim, porque ele gira e bate, passa debaixo da perna do marcador e vai no canto oposto do goleiro. Bruninho, 2 gols e mais nada, o craque do jogo, Tigrão. Tá jogando muito, né? Joga fazendo a transição, fazendo a meia, dando assistências e quando pisa na área é um jogador letal. Craque do jogo, com louvor, conceito bom. Bruno José, que faz em CH, fez o gol do derby, deu passe em Chapecó para o gol do João Vitor. E hoje, CH, Bruno José foi ele que cruza para o Bruninho fazer um belo gol de voleio. O Bruno José chuta uma na trave, começo do segundo tempo. E o Bruno José participa na trajetória da bola também do terceiro gol. Essas e outras, Bruno José. Outra boa partida dele, participativo, inteligente na assistência, você já relatou aí, foi um grande cruzamento para o golaço do Bruninho. Gostei do futebol dele, conceito bom do Bruno José. Ô Tigrão, Derek de cabelo prateado, ele chutou uma no travessão, estava 1-0 antes do segundo gol, chutou uma no travessão, ainda a torcida vibrando com o primeiro gol. O Derek também deu uma arrancada 20 do segundo tempo, estava 3-0, pegou ali no campo de ataque, começo ali no meio de campo, pegou a bola, arrancou, saiu da marcação, chutou, defesa do goleiro Pimba para escanteio. Derek, que saiu a 28 do segundo tempo, a entrada do Bruno Mendes. Ele não estava bem no retorno, em termos de ritmo de jogo. Agora, ele vai readquirindo, hoje já achei que correu muito. E essa bola que ele conduziu aí no segundo tempo, lá do meio campo, e levou. Sabe quem estava com ele ou não? Bruno Silva. Bruno Silva? Você acha que... Mas já estava amarelado aí, né? Estava amarelado, mas não tem mais abacaxi, né, Edu? É bom jogador, sempre gostei do Bruno Silva. Mas adiantado da hora, com essa lua aí, pega um garoto com esse ímpeto, com essa velocidade, o Bruno Silva fez o que deu, mas comeu poeira, e aí o Derek bateu, ele foi bem. Ele tá muito próximo de voltar a fazer gol. Ele que veio aí como artilheiro da equipe, tem 9, salvo engano. Agora perde essa condição para o Bruninho, que não parou, né? O Bruninho parou um jogo só, por suspensão. Já o Derek teve algumas partidas fora por contusão. Mas ele vai voltar a balançar a rede muito rapidamente. Hoje ele já bateu na trave, literalmente. Um pelotaço no travessão do goleiro Felipe Garcia no primeiro tempo. Para mim, boa partida também, conceito bom. João Vitor, CH, ele foi até 19, segundo tempo, não anotei nada aqui. O João Vitor que tem contrato até final de 2024. Sem a bola ele foi muito participativo e ajudou bastante, mas com a bola participou pouco do jogo, regular. Eu emendo com você, CH, dos que entraram, se quer falar alguma coisa... Kaique, Iago Teles, o Regis, o Pablo Tomás, se bem que o Loser mudou a partir do momento que já estava 3-0. E emenda com o conceito do Humberto Loser, que completa 70,8% de aproveitamento. Não tem nenhum destaque não, Edu. Só o Pablo Tomás que perdeu um gol feito, mas o pessoal entrou, correu pra caramba e nenhum destaque assim de maneira positiva. Agora o Humberto, o conceito dele é bom, fez a estratégia correta, os jogadores estão jogando por ele, tá todo mundo com o pezinho no chão, é o comando, que é um comando bem firme, ele tem 10 jogos pela frente, tem muita coisa ainda para rolar, tem muita coisa para acontecer, ele projeta apenas o próximo jogo e eu acho que ele está correto. Ele está numa fase muito boa, mas ele sabe, vou repetir, todos devem saber que há muito campeonato pela frente e a parada está muito equilibrada, mas...
não há nenhuma dúvida. O time dele está preparado e está na parada com muita força. Agora, restamos ou torcemos para que o time mantenha a regularidade a partir dos próximos jogos. É CRB, se eu não estou enganado, Novo Horizontino e Vila Nova, os 3 próximos jogos do Guarani. 1 fora e 2 em casa. É a chave de ficar na porta da Série A do ano que vem. Como diria o profeta, vamos aguardar, Edu. Grande abraço, boa semana, CH. Um abraço a todos e até a próxima. Oi, Tigrão, sigo com você dos que entraram. Algo a acrescentar? Senão você, por gentileza, pula para o Humberto Loser, o conceito dele. Olha, o principal destaque dos que entraram foi o Regis. Entrou bem, parece que está entusiasmado, parece que está com um semblante legal, está feliz e poderia ter feito um gol, né? Inclusive naquele rebote do goleiro que acabou sobrando ali para o Pablo Tomás e aí foi a defesa do jogo do Felipe Garcia. Regis, tá pegando o ritmo de novo, tá com mais mobilidade, tá procurando mais a bola. Hoje veio buscar 2 ou 3 vezes na faixa central do campo, entrou com ela. Gostei de ver o Regis, destaco então entre os 5 que entraram o Regis. E o Loser fez o simples, não inventou moda, não tinha o Pegorari, veio com o Douglas Borges, não tinha o Matheus Barbosa, todos nós falamos a semana toda que seria o Araújo e ele veio com o Lucas Araújo. E quando percebeu que o jogo estava definido e também percebeu que alguns jogadores davam flagrantes sinais de cansaço, ele começou a dar uma oxigenada no time e também poupando até de contusão alguns jogadores importantíssimos do Guarani, como o Bruno José, como o Bruninho, como o João Vitor, como o próprio Derek, e poupou o Mike que estava amarelado, né? O João Vitor não estava amarelado, mas o Pablo Tomás, que entrou no lugar dele, tomou o cartão amarelo. O Kaique entrou no lugar do Mike, o Mike não foi, pelo menos assim, no visual, na observação nossa, não foi um problema de desgaste físico, não. Foi mais em função de que ele, não é que ele estava amarelado, ele estava pendurado, ele tem 2 cartões amarelos. E aí quando o Loser percebeu inteligentemente que o seu atleta poderia tomar o 3º amarelo e desfalcar a equipe lá em Alagoas contra o CRB, ele pegou e falou, tá ganho, vou botar o Kaique aí para ir ganhando ritmo e não corro o risco de perder o titular Mike para a próxima partida. Então tudo certinho, tudo coerente, tudo dentro de um planejamento, o time está jogando muito, o time está apresentando um futebol altamente eficiente e tudo isso passa pelo treinador. É um time organizado, é um time entrosado, é um time onde cada um sabe exatamente aquilo que tem que fazer em prol do conjunto. E isso não seria possível não fosse o comando competente do Loser e hoje, a exemplo de todos os seus comandados, o conceito dele é bom. Tigrão, grande abraço, boa semana! Um abraço para você, Edu, um abraço para os amigos da Bandeirantes e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, já daqui a pouco o vencedor da UESCO, tá bom? Estamos aqui aguardando. Lembrando que a rodada da Série B tivemos na quinta-feira Londrina 2, Ituano também 2, estava 2-0 pro Ituano, hein? Na sexta-feira, Vila Nova 1 ponto também 1. O Juan Christian marcou 1-0 por Vila Nova e o Eliel empatou para a Ponte, ambos no primeiro tempo. E o público lá no Oba, 7.900. E tivemos lá em Natal, ABC 0, Sport 1. Olha como sai gol no final na Série B, né? O gol foi do Diego Souza a 44 segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo, Diego Souza, fez a sua reestreia, já passou pelo Sport, né? Público de 4.039 lá no Frasqueirão. Tivemos ontem Criciúma 2, Mirassol 1, tô dizendo, gol do Rodrigo, gol da vitória do Criciúma aos 50 minutos. Ribeirão Preto, Botafogo 1, Atlético Goianiense 0, gol do Jean Victor a 27 do primeiro tempo. Público 1.700. No Castelão, o Sampaio Correia vinha de 8 empates e ganhou. Sampaio Correia 2, Chapecoense 0. Gols de Ítalo e Neto Paraíba. Agora o Sampaio não perde há 9 jogos, mudou. E em Caxias ontem à noite, Juventude 3, CRB 1. A equipe do Thiago Carpini, 1-0 Gabriel Tagliari. O Davi 2-0 Juventude. Jean Irmer fez 3-0 e aí nos acréscimos, tá vendo? Gol no final, Falcão, gol do CRB, 3-1.
E tivemos hoje Guarani 3, Tombense 0, Matheus Bueno 2 do Bruninho, público no Brinco 9.041, intervalo Barradão, Vitória 1, Avaí 0, gol do Léo Gamalho, e amanhã, 21 horas, Novo Horizontino e o Ceará. Já temos aqui o vencedor, Novo Horizontino e Ceará, amanhã às 21 horas. Então, Vitória, por enquanto, líder com 52, em segundo, Guarani com 50, em terceiro, Sport 50, em quarto, Criciúma 48, em quinto, Juventude 47, em sexto, Vila Nova 46, em sétimo, Novo Horizontino com 45. Eu paro por aqui. Se o Novo Horizontino ganhar do Ceará, chega a 48 e 15 vitórias. E aí o Novo Horizontino passa para a quarta colocação, rouba a cena do Criciúma. Criciúma passa a ser o quinto. A Ponte é 14ª com 33 pontos. O primeiro na zona é Chapecoense com 27. Tá aqui, ó. Ponte tem 33, 14ª. Sampaio, 15º com 31. O Avaí, por enquanto, 30 pontos, vai perdendo. E a Chapecoense é a primeira na zona com 27, então uma diferença de 5 pontos. Lembrando que agora o que acontece? Sexta-feira, 19 horas, Majestoso, Ponte Mirassol, e sábado, 17 horas, no Rei Pelé, CRB e Guarani. Vamos lá, os tambores rufando! O vencedor da Furadeira Uesco! Foi, é ele, Leandro Aridentini. Leandro Aridentini, parabéns. A produção vai entrar em contato com você. Temos aqui seu WhatsApp para retirada da Furadeira Uesco. Parabéns mesmo. E a todos que participaram, nosso muito obrigado. É sempre assim. Toda vez termina o jogo da Ponte do Guarani. Agora tem sexta, né? Ponte Mirassol. Terminou Ponte Mirassol, o jogo é 19 horas. 9 da noite, na sexta-feira, promoção no ar. Guarani é sábado, 17 horas, sábado que vem, lá para 19 horas, promoção no ar. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo. Lembrando que na Copa do Brasil, Maracanã, Flamengo 0, São Paulo 1. Gol do Caleri no final do primeiro tempo, domingo que vem, Morumbi, São Paulo joga pelo empate. Se o Flamengo vencer por diferença de 1 gol, é pênalti. Se o Flamengo vencer por diferença de 2 gols, fica com o título. E só uma informação aqui da Copa Paulista. A Copa Paulista que teve hoje pela manhã, lá em Santos, Portuguesa Santista 1, Noroeste 0. No primeiro jogo em Bauru foi 1-0 para o Noroeste. Então 1-0 lá, 1-0 aqui, foi para os pênaltis. E aí a Portuguesa Santista ganhou de 5-3 o Noroeste nos pênaltis. Então é o seguinte, a Santista vai pegar o 15 de Piracicaba. E o São José pega o Grêmio Novo Horizontino. Sendo que o 15 decide em casa e o São José também decide em casa. O 15 eliminou o Juventus, na sexta-feira 15 1-0 lá em Piracicaba, na Javari já tinha vencido por 2-0. A Portuguesa de Desportos foi eliminada pelo Grêmio Prudente. Nós tivemos ontem 2-2 no Canindé, lá em Prudente foi 1-0 para o Prudente. Então o Prudente ganhou 1-0 em casa, empatou no Canindé, então Portuguesa eliminada. E o São José meteu 4-0 no Marília. O São José já havia vencido lá em Marília por 2-1. Ganhou lá, ganhou aqui. São José, portanto, na semifinal. O campeão escolhe Copa do Brasil ou a Série D de dado. Meus amigos, final! Apito final! Agora, 19 horas e 8 minutos. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito agradecido. Guarani 3, Tombense 0, 9.041 de público. Destaque para Bruninho, o craque do jogo, marcando 2, sendo um de voleio. Gente, um grande abraço. Muito obrigado, uma ótima semana. A nossa equipe técnica sensacional. Alô, Gabriel Ribeiro. Muito obrigado, Gabrielzinho. Na mesa de som espetacular, Lucas Pessoa no YouTube. Valeu, Luquinha. Muito obrigado. E na técnica central, tirando lances, o Danilo Capucci, o timaço comandado por Gil Kleber. Olha, aqui é o Edu Pinheiro agradecendo a sua audiência. Muito obrigado mesmo. Uma ótima semana. Então eu volto aonde? Na sexta, né? Sexta com Ponte Mirassol. Sábado também estarei aqui, se Deus quiser, para CRB e Guarani. Então na sexta, eu volto! Se Deus quiser.